E se alguns cientistas com parafuso solto tivessem a maravilhosa ideia de clonar dinossauros e os trazer de volta à vida nos dias atuais? Não bastando isso, os bilionários financiando o projeto ainda dão mais uma defecadinha na situação ao construir um parque de diversões para que outros humanos tão abestados quanto visitem essas criaturas pré-históricas. Não demora muito para a raça humana descobrir que existe um motivo das duas espécies não terem coexistido no passado, pois os dinossauros tratam a gente com a mesma consideração de um bife ancho e agora vão colocar os humanos no cardápio do dia. O que você faria nessa situação? Essa é a história da saga Jurassic World, sendo que eu vou resumir os 6 filmes da saga, contarei quantas pessoas se lascaram e ainda vou dar as melhores dicas para que você não vire comida, derrotando as situações absurdas desses filmes. Antes da gente começar a brincadeira, se inscreve no canal para ver o meu vídeo derrotando o novo filme da franquia que chegará por aqui em agosto e engole esse like de uma vez. Não esquece de dar o like e seguir o canal. Jurassic Park. O filme se inicia na pequena ilha Nublar, quando vemos um time de trabalhadores tentando passar um container secreto para dentro do que parece ser uma jaula. Contudo, o que quer que esteja lá dentro quer dar uma cochilada e ao ser despertado fica bem putaço com a galera. Eu quero dormir, porra! Esses funcionários têm tanta experiência quanto aqueles pedreiros que você contrata. Sabe aqueles que ficam te enrolando por mês para colocar azulejo na cozinha? Então, por que eles não doparam a fera com um dardo tranquilizante ou usaram um guindaste para passar a caixa por cima do muro? Além disso, eles poderiam ter colocado uma esteira rolante no chão igual aquelas de fábrica, mas tudo bem, eu acho que eles não pensaram nisso e deve ser muito mais barato mandar alguém abrir a trava da jaula manualmente. Tá falando sério? É aí que vemos Joseph virando picadinho de segunda-feira e dando pra gente o nosso primeiro presunto do vídeo. Alguns dias depois conhecemos Alan Grant e Ellie Sattler, 2 paleontólogos ou como eu gosto de chamar, fanboys de dinossauro. Eles são convidados por John Hammond em pessoa para visitar o misterioso parque temático que ele construiu naquela mesma ilha que a gente vê lá no começo do filme. Em troca, o Elon Musk dos anos 90 vai continuar bancando a brincadeira dos cientistas por mais alguns aninhos. Outra coisa que Hammond gosta de dizer toda a hora é que ele não poupou despesas. Não poupei despesas. Eu não poupei despesas. Eu não poupei despesas. Cale-se, 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 você me deixa... Não! É exatamente por esse motivo que eu vou chamá-lo de John Gastão neste vídeo. A esse grupo cativante se junta o matemático Ian Malcolm e o advogado Gennaro. A missão dos cientistas é passar segurança para os investidores, confirmando que o parque pode abrir em segurança e assim receber milhões de turistas, que não vão mais ter vontade de ir pra Disney ver o camundongo. Chegando de helicóptero no local, a gente vê mais um erro de principiante ser cometido. Alguém me explica por que eles constroem um heliponto a vários quilômetros de distância do parque? Essa é uma péssima ideia caso eles tenham que evacuar o local durante uma emergência. O mais sensato seria ter construído essa parada bem em cima do parque. Logo eles partem para um refrescante passeio de Jeep. No entanto, Alan e Ellie veem algo que eles não acreditavam ser possível até então: um dinossauro vivo. Sem acreditar no que eles tinham acabado de ver, John tranquiliza todo mundo e explica que eles encontraram um pernilongo da pré-história que tinha sangue dos dinossauros armazenado no seu popô e que a partir daí combinaram esse DNA com o de outras espécies, podendo assim criar uma fábrica de dinossauros de verdade. Entretanto, os cientistas dizem que é impossível controlar um sistema tão complexo quanto esse e que mais cedo ou mais tarde o caldo vai azedar. Tô sentindo cheiro de merda. Ian diz que a natureza vai encontrar um jeito de multiplicar a espécie, mesmo que os cientistas tenham criado apenas fêmeas no laboratório, sendo que isso é melhor explorado no segundo filme. Então é por isso que você tem que dar o like para eu trazer a sequência deste filme muito em breve. Tendo criado pelo menos 15 tipos de dinossauros diferentes, John faz uma cagada monumental. Ele autoriza criarem tanto dinossauros carnívoros quanto herbívoros. Olha só, se ele tivesse apenas um dinossauro no parque, de preferência aqueles que não comem gente, ele já teria feito mais grana do que Vingadores Ultimato, porque todo mundo iria pagar para ver essa parada. Tudo que tinha que ter feito era ter um pouquinho de paciência e abrir o parque com apenas espécies herbívoras, depois colocando alguns carnívoros com o passar dos anos. Isso se chama controle de risco. No meio desse balaio de família dinossauro, descobrimos que um dos funcionários mais importantes do parque, chamado Nedry, e aqui a proposta é uma porcaria de um nome, tá tendo a mão molhada por uma empresa concorrente do Jurassic Park, que olha só, também quer fabricar seus animais dinossaurescos. Nedry tá magoado com o João Gastão, que não paga um salário decente, e é exatamente
justamente por esse motivo que ele vai sacanear o seu patrão. Não seja pão duro comigo. Mas peraí, que papo é esse do João Gastão de não poupar despesas? Bom, talvez o dinheiro tivesse ido pra esse prato aí do Masterchef. A galera visita a jaula dos Velociraptors, a espécie carnívora mais inteligente e que adora caçar suas presas. Muldon, que é o caçador do parque, que estranhamente usa esses shortinhos de pula-brejo, explica que os Velociraptors podem correr uma velocidade de 60 km por hora e que escapar dessas feras no ambiente aberto é praticamente impossível. Será mesmo? Além disso, nós temos o presunto mais triste do filme, uma mimosa que só queria comer capim. É dito que dentro da jaula vive um raptor grandão que finalizou outras 6 da mesma espécie, deixando apenas 2 para contar a história. O que me leva a pensar, por que raios esses caras criaram mais de um Velociraptor? Eles deveriam ter mantido apenas o primeiro espécime, já que esses animais caçam em bando. Ou seja, sem bando, sem caça. O miserável é um gênio! A única coisa que segura esses bichos do capeta é uma cerca elétrica que, convenhamos, não parece ser muito confiável. Outra coisa, como é que você espera que os turistas vejam alguma coisa se você socou planta a dar com pau na jaula? Além de Nedry, temos um engenheiro-chefe chamado Arnold, interpretado pelo nosso queridão Samuel Motherfucker Jackson. E também, para completar o time de abestados, 2 pragas chamadas Tim e Lexi, netas do velho milionário e que obviamente vão fazer muita cagada para ferrar a vida dos adultos. Depois dessa pataquada toda, nossos heróis entram em carros elétricos sem motorista para dar uma volta pelo parque e ver mais dinossauros. E é a partir daí que é cagada atrás de cagadinha. Tim é praticamente um mini Alan e sabe muito sobre dinossauros para alguém da sua idade. Segura essa informação porque ela é muito importante neste filme. É mesmo, é? Eles partem 2 carros e param bem na frente da área do Tiranossauro Rex, que olha só, tá bem diferente do que a gente esperava. Que porcaria, hein? Brincadeiras à parte, o T-Rex não cai no golpe e decide não papar a cabra. O problema disso é que uma forte tempestade tropical tá se aproximando da ilha, o que faz a administração do parque chamar os convidados para voltar pro hotel. Se a administração do parque estava tão preocupada com os convidados, bastava eles terem entrado em carros manuais e ter ido lá buscar a galera, em vez de depender de um sistema que poderia ser avariado a qualquer momento. Para adicionar aquela cereja de bosta no bolo, Nedry decide pôr seu plano em ação e desativa todo o sistema de segurança do parque, incluindo a cerca elétrica da área do T-Rex. Para que ele faz isso, eu não sei, ele só precisava das câmeras desligadas. Eu sou ladrão, rapaz. A partir daí, o T-Rex fica curioso e decide trocar uma ideia com os visitantes. O que eu não entendo é que o Tim sabia tudo sobre dinossauros. Se o advogado Genaro tivesse simplesmente perguntado pro moleque o que fazer, ele poderia ter sobrevivido, mas não, ele prefere abandonar a criançada e se esconder em um banheiro. Calma aí que a pataquada não para por aí, já que Lexi do nada decide acender uma lanterna na cara do Rex. Isso porque o Tim tá bem do lado dela e prefere não abrir a boca pra falar pra menina não fazer isso. Eu não estou suportando mais. Tá achando pouco? Então se prepara, porque o dinossaurão vai pra cima deles, porque 2 pessoas não conseguem desligar a porcaria de uma lanterna. Conforme a turma do balão mágico é esmagada pelo bichão, Alan sai do carro e consegue desviar a atenção do mãozinho atrofiada de volta pra floresta. Só que por algum motivo que eu tô tentando entender até agora, o Ian sai do carro também e começa a correr do Rex, chamando a atenção dele. Pra que isso? O dinossauro já tava voltando pro cafofo dele. Isso não faz o menor sentido. Ian então é atingido pelo bichão e desmaia. Porém, quem não tem a mesma sorte é o Genaro, que se torna o nosso segundo presunto do vídeo. Enquanto isso, Alan aproveita a chance para fugir com as crianças por um fosso, o que desagrada o T-Rex, que resolve jogar um carro em cima deles. O que eu não entendo é que eles preferem ir pro chão e entrar na floresta onde outros dinossauros estavam caçando. Era muito mais fácil esperar o T-Rex meter o pé para depois subir de volta para a estrada pela corda da cerca. Infelizmente, o Tim é o cara mais azarado deste filme e fica preso no carro em cima de uma árvore. Alan consegue tirá-lo de lá, mas o veículo começa a despencar e tá prestes a fazer geleia dos dois. Eles poderiam ter dado 3 passinhos pro lado e ter se agarrado nos troncos que não estavam na mira do carro. Mas pra que fazer isso? Eles podem descer a árvore com o carro bem em cima da cabeça deles. Parabéns. Finalmente, o trio Parada Dura resolvem dar uma dentro e decidem se abrigar em cima de outra árvore, e que tem que admitir é uma boa ideia, já que dinossauros predadores não conseguiriam alcançá-los. Nesse meio tempo, Ellen e o caçador Shortinho Cavado chegam na confusão e resgatam Malcolm. O problema é que esses dois abençoados ouvem os rugidos do T-Rex ficando cada vez mais fortes, mas mesmo assim ficam tentando rastrear Alan e as crianças. Nesse momento eles deveriam ter voltado para a sala de controle e ter bolado uma nova estratégia para resgatar
matar os demais. Como eles não fazem isso, o T-Rex chega e a turma fica brincando de Fórmula 1 com ele. É então que na sala de controle descobrimos que Arnold Motherfucker Jackson não consegue contato com as autoridades porque a porcaria dos telefones não tá funcionando. O que eu não entendo é que eles poderiam ter comprado um telefone satélite ou até mesmo um rádio de frequências curtas para se comunicar. Conhecido como rádio ham, esse dispositivo funciona a bateria e alcança uma distância de aproximadamente 45 km, mas eles não fazem isso e resolvem reiniciar todos os sistemas do parque. Burrice. Enquanto isso, vemos Nedry afundando seu carro na lama literalmente e tentando guinchar o veículo. O que eu não entendo é que ele estava do lado das docas, onde seu contato iria pegar os embriões. Não era mais fácil ele ter ido a pé em vez de subir essa parada aí? Outra coisa, por que ele não aproveitou para fazer essa maracutaia depois que a tempestade passasse? Ele poderia ter encontrado com contato durante a madrugada, longe dos holofotes. Tudo que bastava era ter ligado pro cara e ter explicado a situação. Ser gordo é uma coisa, ser burro é outra. Não é nessa vida que ele vai ficar milionário, já que um dinossauro venenoso o cega e o devora dentro de seu próprio carro. Arnold Motherfucker Jackson se voluntaria para ir numa subestação ligar a energia manualmente. O que eu sinceramente não compreendo é que ele tinha que passar pela jaula dos Velociraptors. Ele já sabia que a cerca estava desligada e resolve ir mesmo assim. Ele poderia ter pedido escolta do caçador shortinho pular brejo, mas não. Os caras tinham um armário cheio de armas, mas tudo bem, acho que Arnold vai se defender xingando o dinossauro. You gotta cock it, motherfucker. Como ele tá demorando para voltar, Ellen e o caçador decidem ir atrás dele, mas logo percebem a jaula dos Raptors arrombada. Os dois poderiam ter ido simplesmente em direção à subestação, mas vocês acham que isso acontece? Não, porque eles decidem se separar. Quando que isso dá certo nos filmes? Ellen consegue entrar na subestação usando as suas técnicas de Tarzan, mas o caçador tem uma ideia melhor: ir atrás e caçar o Velociraptor. O quê? E esse cara aí deve ter um problema com o bingolinho pequeno. Ele sabia que os Raptors só caçam em bando e que havia pelo menos 3 deles na jaula. O que ele achou que fosse acontecer? Alan e as crianças chegam no perímetro do parque e sobem a cerca ainda desligada. No entanto, Ellen já tá com a faca e o queijo na mão e prestes a ligar a energia, o que faz Alan apressar a Tim pra descer logo a cerca. O moleque podia ter claramente passado por dentro da cerca, olha só a largura disso, mas prefere contar até 3, se ferrando e tomando um tremelique de 10.000 volts. Ellen, por sua vez, é atacada por um Raptor dentro da subestação, além de descobrir que Arnold tinha acabado de sair dessa franquia porque ele tinha um compromisso mais importante com os Vingadores. Eu entendi a referência. Ela escapa e se reúne com Alan, que pergunta se o Raptor tá preso. Ela diz que sim, porque a menos que ele tenha aprendido a abrir portas, ele vai ficar lá preso por um bom tempo. Espera um pouco, como é que ela acha que o Velociraptor saiu da jaula dele e foi parar na subestação pra persegui-la? Não sei. Depois de ser quase atropelado e ter virado Super Choque, Tim e Lexi se veem perseguidos por 2 Raptors que, olha só, aprenderam justamente a abrir portas. Essa é uma das melhores cenas do filme, já que a gente fica com o fiofó travado esperando que a qualquer hora os irmãos sejam dilacerados e papados pelos bichões. Como essa raça é extremamente inteligente, o único jeito de fugir seria colocar as estantes e o fogão barrando a porta de entrada, ou pelo menos ter jogado os talheres na direção oposta à posição deles. Dessa forma eles ganhariam alguns segundos para prender os raptores na cozinha, mas não, as crianças preferem entrar no mano a mano com eles. Eu estou no limite. Ao escaparem da sala por pura conveniência de roteiro, as crianças se reúnem com Alan e Ellen, que estão tentando reiniciar o sistema de comunicação do parque para pedir socorro. Essa é uma das partes mais sem noção deste filme, já que Lexi é uma hacker e dá o seu melhor para fazer o sistema voltar a funcionar, enquanto Alan e Ellen tentam segurar a porta e impedir que um dos Raptors entre. Olha só, eles precisam abater o Velociraptor, a arma do Alan tá perto do pé dele, mas eles não podem sair da porta para pegar, caso contrário o Velociraptor conseguiria entrar na sala de controle. Agora eu me pergunto, por que raios o Tim não pegou essa parada e atirou no Raptor, ou pelo menos pegou o trabuco e deu pro Alan? Isso não faz sentido nenhum, porque enquanto os dois cientistas estão se ferrando, ele fica lá do lado da Lexi torcendo por ela. Tá que pariu, que filha da p... Os telefones voltam a ficar operacionais, contudo o Raptor entra na sala e o grupo é obrigado a fugir pelo teto enquanto são perseguidos. Eles saem por os andaimes da entrada do parque e tudo
que eles tinham que ter feito era ter ficado no andaime superior, onde nenhum dos Raptors poderia alcançá-los, mas não, eles preferem ficar brincando de bicho preguiça no esqueleto de T-Rex. Agora a situação tá sinistra, porque eles estão encurralados por 2 Raptors. A gente vê um corredor livre por onde eles poderiam ter fugido. Contudo, eles resolvem contar com a ajuda do Tiranossauro Rex, que chega na situação e destroça os 2 Raptors, dando tempo pro grupo fugir e sair finalmente da ilha. O filme se inicia ao vermos uma família montada na grana atracando seu iate na Ilha Sorna, um local no território da Costa Rica que as autoridades declararam como proibido. No entanto, como esses ricos snobs não ligam para as leis, eles decidem ficar ali tomando um banho de vitamina D, enquanto a filha do casal decide explorar a ilha. Cara, tem umas 237 ilhas tropicais no Caribe que eles poderiam ter curtido, mas não, já que o sommelier de Londres aí decide atracar na Ilha Proibida e pior, deixa a sua filha sozinha, já que de acordo com ele, não existem cobras na orla da praia. Mano, esse doido aí não tem cara de expert do Globo Repórter, pois tem coisa bem pior do que cobras nesse lugar, já que o país é famoso por ter em suas florestas um sapinho camarada cujo veneno pode te finalizar em questão de minutos. Isso sem contar o crocodilo marinho, o jaguar e a aranha brasileira, que por algum motivo decidiu viver em outro país. Mas não se engane, o veneno dela também é letal. Caracas. No entanto, esquece isso, já que a garota dá de cara com um bando de consonatos, uns dinossaurinhos com a larica batendo e que decidem tomar o lanche da garota. O problema é que eles também colocam os humanos no cardápio da semana e decidem experimentar a carne fresquinha dela. Alguns dias depois vemos Ian Malcolm, um matemático renomado e um dos poucos sobreviventes do desastre do Jurassic Park. Contudo, ele foi cancelado pela mídia depois que tentou abrir o bico e dizer que a empresa InGen clonou dinossauros. Como ninguém acreditou nessa parada, o garanhão orelhudo recebe um convite de John Hammond não poupei despesas pra ir na casa dele. Na mansão, o velhinho comenta sobre o episódio envolvido a garotinha lá no começo do filme, que felizmente não entrou pra nossa contagem de presuntos. É lá também que Ian é informado que o velho perdeu o processo contra a sua própria empresa e foi mandado direto pro olho da rua, sendo que seu próprio sobrinho chamado Peter foi promovido a presidente da companhia. Rapaz, isso aqui tá melhor do que episódio de Game of Thrones. John explica que agora ele quer salvar a Amazônia e todos os outros ecossistemas, pedindo que Ian vá até a Ilha Sorna para documentar como os dinossauros vivem em paz, para mostrar para a mídia que aquele lugar tem que ser preservado e não explorado. No entanto, Ian pergunta o que raios é a Ilha Sorna e João Gastão diz que foi o lugar onde os dinossauros foram criados originalmente e que só depois eles foram levados para a Ilha Nublar, aquela ilha onde a gente vê lá no primeiro filme. Como se esse patê de cocô não pudesse ficar pior, João Gastão ainda revela que depois de um furacão, a Ilha Sorna foi abandonada pela InGen, o que significa que Ian e companhia vão ficar expostos na floresta. Tá brincando comigo? Pegadinho? Não tô brincando, falando sério. Por razões óbvias, Ian diz pro véio ir tirando o Velociraptor da chuva, se negando a ir pro evento seja comida à vontade. Só que o vovô é malandro e diz que mandou a paleontóloga Sarah para lá 3 dias antes dessa conversa, que é justamente a namorada de Ian. O orelhudo sedutor fica pistola e diz que vai buscá-la na Ilha Sorna, já que agora a parada virou uma operação resgate. Além de Sarah e Ian, João Gastão contratou mais 2 filé mignon para irem com Ian, sendo eles o oficial de comunicação, meu xará Ed, e o documentarista Nick, que também é um ambientalista radical. Se fosse só essa galera aí, tava de boa, mas a gente também é apresentado a filha de Ian, Kelly, uma ex-ginasta e uma aborrecente chata pra c... Ela quer porque quer ir com Malcolm pra Ilha Sorna, onde ela acha que vai tomar margueritas e curtir as ondas do mar. Cala a boca, tu é muito chato! Contudo, Malcolm diz pra Pirralha ficar de boa, já que ele estaria de volta em alguns dias. É então que vemos os tribalistas chegando na ilha, sendo levados por um barquinho pilotado por um pescador costarriquenho. É nesse exato momento que você percebe que não tem como esse plano dar certo. Primeiro, por que raios eles não foram de helicóptero pra ilha, fizeram as filmagens aéreas de lá e foram embora logo depois? Segundo, como é que você não leva o intérprete de espanhol e coloca a responsa da operação toda nas costas do cara que vai filmar os bichão, já que ele é o único aí do grupo que arranha a língua do La Casa de Papel. No entanto, Ed apresenta Malcolm a um rifle de ar Lindstrat, equipado com um dardo subsônico, que ele pretende usar para desmaiar dinossauros que os ataquem. Uau, maravilhoso! Se esse Zé Ruela tivesse levado uma arma dessas para cada um deles. E se por acaso ele fosse comido antes de dar o tiro, o que os outros batutinhas fariam nessa situação? Apesar de tudo isso, o pescador costarriquenho diz para eles
que não vai entrar na ilha de jeito nenhum, já que ele ouviu várias histórias de pessoas desaparecidas por lá. O cara fala pra galera aí chamar ele no zap via telefone satélite caso eles precisem dar o fora da ilha. Isso seria sensacional caso a porcaria do telefone satélite de Ed tivesse funcionando direito. Ao chegar na floresta eles encontram Sarah, que tá fissurada na família dinossauro. Quem não tá no bom dia é Ian, já que ele diz que a galera precisa vazar de lá o mais rápido possível, só que o dia dele tá prestes a ficar ainda pior, já que Kelly entrou na festa de penetra e ainda conseguiu queimar o café da manhã. É aí que Ian fica tininho pra dar um peteleco na zureba da sua filha, mas essa briguinha aí vai ter que esperar, já que a InGen chega na ilha com uma mega operação de captura dos dinossauros. Entre esse grupo de abestados tem um herdeiro da empresa Peter e um caçador chamado Roland, que pra mim é a lata do professor Xavier de X-Men. O plano desse cara é genial, caçar um tiranossauro adulto. O quê? Isso porque foi o único predador que ele ainda não enfrentou. Exatamente por esse motivo, o Biruta decide raptar o Baby Tiranossauro usando a versão miniatura de isca para atrair o papai. No entanto, Ian e os outros perdedores não se conformam com essa brutalidade e quebram as fechaduras das jaulas que prendem os bichões, tocando o terror no acampamento da InGen. Enquanto isso, o Peter Ramelão faz uma live com os investidores da InGen abrindo o jogo e dizendo que eles vão abrir um parque na cidade de San Diego, nos States. Rapaz, essa ideia de Jurassic Park não deu certo numa ilha isolada. Imagina colocar um trem desses numa das maiores cidades do país. Esquece isso, porque a burrice dos nossos heróis não quer dar adeus, já que Nick resgata o filhote de T-Rex e o leva pra Sarah, revelando que ele tá com uma perninha quebrada. Você tá falando sério? O pior não é isso, já que Sarah, mesmo acreditando na teoria de que os tiranossauros tinham um instinto paternal super protetor, concorda com o plano de levar o filhote pro acampamento deles. E tem mais, os dois tontos não prendem a boca do bicho, o que faz a miniatura de dinossauro ir gritando o caminho todo até o local que eles estão. Mano, por que nenhum dos dois amarrou o focinho dele com uma camiseta ou coisa parecida? Resumindo a obra, eles chegam no trailer pra tratar da perna do bicho e andar no pé com a filha se escondendo no elevador içado por um dos carros, até que, meus amigos, a mãe natureza chega com as duas patas na porta, já que o papai e a mamãe T-Rex passam pra disputar a guarda do filho. Ian corre pra avisar o seu mozão que eles vão receber visitas indesejadas, porém ele desce o elevador sem levar o rifle de Ed. Como que ele espera tretar com o dinossauro sem essa parada aí? Eu não sei. Porém a família dinossauro não quer guerra com ninguém e passivamente pega o filhote dos humanos abestados. Mentira, já que eles voltam pra se vingar e começam a jogar o trailer em direção ao penhasco. Aliás, que lugar de bosta que eles escolheram pra montar acampamento. Você tá achando ruim? Se liga nisso então. Ed aparece no barraco e vê seus amigos escorregando pela parte do trailer derrubada. O cara tá com o Jeep e joga uma corda pros caras lá embaixo. Até aí tudo bem. Mas mano, não seria mais fácil ter amarrado essa corda no suporte frontal do veículo e ter puxado a galera de lá usando a ré do carro? Mas não, o cara acopla o engate no trailer, um veículo umas 20 vezes mais pesado que o Jeep que ele tava dirigindo. São os caras perturbados de verdade, né? É óbvio que não tinha como isso dar certo, já que ele fica meia hora tentando puxar a parada, dando tempo suficiente pra família dinossauro voltar no local e comer o meu xará sem dó nem piedade. Eles então são resgatados pelo time rival, quando o professor Xavier genérico diz que os dinossauros soltos das jaulas destruíram o equipamento de comunicação deles, portanto não tem como o grupo chamar o resgate. Essa pra mim é a pior falha dessa operação toda, já que eles estão no lugar onde todo bicho quer comê-los praticamente, sendo que a possibilidade de danos ocorrerem a esse equipamento é alta. Portanto, se eu fosse o cabeça aí da operação, eu teria combinado com os pilotos dos helicópteros de manter contato a cada 1 hora passada. Se eles não tivessem o retorno do pessoal da ilha dentro desse período, eles deveriam voar até lá, até um ponto de encontro. Dessa forma, o pessoal da ilha não dependeria somente dos rádios satélite. Como esses 40 Zé Ruelas aí não pensam como eu, o Peter diz que tem uma estação de comunicação no centro da ilha que é energizada por luz solar. O único problema é que o local fica do ladinho da área dos Velociraptors. No entanto, Sarah diz que eles não têm outra opção, já que por eles terem sequestrado o Baby Dinossauro, os T-Rex estão dominando aquela área e podem farejar quilômetros de distância. É então que os dois grupos abestados decidem unir forças e atravessar a ilha a pé. Até aí tudo bem, mas mano, se você acabou de falar que a família dinossauro consegue rastrear pelo cheiro, por que raios você ainda tá usando a camiseta com o sangue do filhote deles? Os tiranossauros têm a maior cavidade olfativa de qualquer criatura do registro fóssil, com exceção de uma. 12 segundos depois... Está ferido? Ah, não, é do filhote. Eu tratei da perna quebrada dele. Cara! O
o esquadrão burrice humana para pra descansar alguns minutos na floresta. É então que o mercenário John Abruzzi, antes dele virar um mafioso em Prison Break, decide fazer um número 2 no meio da floresta. Cara, eu sei que o chamado da natureza é infalível, mas mano, você vai fazer isso em território selvagem, cheio de mato alto ao seu redor? Ele poderia pelo menos ter subido numa árvore, onde o cara teria a visibilidade do terreno todo. Mas tudo bem, bora entrar pro cardápio do dia. O John Ramelão ouve um barulho na mata e dá de cara com aqueles carniceiros do início do filme. É aí que a vontade de cagar fica em segundo plano, porque ele, por algum motivo que eu não entendi, decide perseguir o bichinho pela floresta e acaba se perdendo do grupo. Ei, mas é burro! O capirotinho com Sonatos volta com o resto da gangue e passa a perseguir John pela floresta, me levando a perguntar: e esse cara entrou num território hostil somente com um rifle? Por que ele não levou uma pistola na cintura para situações de emergência como essa? Ele nem mesmo se dá o trabalho de pegar um tronco e ir pra cima dos carniceiros, preferindo cair igual o Neymar na Copa e ser devorado pelos capirotinhos logo em seguida. Mais tarde vemos o esquadrão pamonha tirando um ronco quando o chão começa a tremer, e eu já vou avisando, não é um terremoto, pois Sarah se liga que a família dinossauro atacando novamente ao olhar pra sua blusa com o sangue do Babysauro salvo por ela. Sarah pede pra Kelly sossegar o facho e ficar de boa, sendo que ela só não vira marmita porque um dos mercenários acorda e dá um ataque de pelanca ao ver os dois bichões. Ian acorda também nessa loucura e diz pra galera não correr, o que fatalmente iria atrair a atenção da família dinossauro. No entanto, os caras metem o pé de lá rapidinho, obrigando os nossos heróis a correr também. Infelizmente, dois mercenários são pisoteados por um dos T-Rex, que persegue o resto dos humanos até uma cachoeira onde os iluminados se abrigam. Esse paleontólogo estilo ZZ Top tem a camisa invadida por uma cobra coral e se desespera sendo abocanhado pelo mãozinho atrofiado do outro lado da queda d'água. Enquanto isso, os outros membros da InGen cortam caminho pelo mato na tentativa de chegar mais rápido na estação de comunicação. O problema é que eles fazem isso bem no território dos Raptors. Muito bom. Cara, nessa hora eles deveriam ter montado uma formação militar usada pelos legionários romanos, onde eles se deslocariam numa espécie de quadrado cobrindo a retaguarda do outro. Mas eles devem ter se formado na academia Call of Duty, já que toda a galera é papada pelos Raptors. Como Ian e companhia chegam por último, eles sabiamente aproveitam a distração do banquete e correm o mais rápido possível. Nick então pede pra galera descansar, porque ele é o machão que vai chamar o socorro pelo rádio. Socorro! Socorro! Enquanto isso, a gente viu o professor Xavier do Paraguai peitando dos tiranossauros, conseguindo atirar 2 dardos tranquilizantes na fuça do danado. Ian, Kelly e Sarah chegam na estação e percebem que os Velociraptors estão fazendo churrascão por lá, aproveitando a oportunidade para caçar esses 3, justamente para incrementar o estoque de carne humana. Malcolm segura a porta do depósito, enquanto Sarah e Kelly sobem pelo telhado, mas infelizmente o nosso galã orelhudo vai virar pastel de carne seca logo mais. No entanto, Kelly não vai deixar isso acontecer e decide usar os seus talentos de ginasta para balançar nas barras de ferro e chutar o dinossauro do mal pela janela. Finalmente a ajuda chega e Nick escolta todo mundo pro helicóptero. O final do filme seria feliz caso Peter não tivesse sobrevivido e tomado a burra decisão de levar o T-Rex desmaiado pra San Diego. Alguns dias depois vemos Peter fazendo uma coletiva de imprensa com a chegada do dinossauro aos States. O problema é que o navio que tá trazendo o monstro não tá respondendo o rádio, até que a embarcação arrebenta o cais, pois todos os tripulantes já tinham virado papinha de T-Rex. Ian e Sarah chegam no local pra ver o que tava acontecendo e acabam vendo 2 pessoas, ou melhor, 2 parentes do mãozinha da família Adams dentro do navio, colocando mais 2 presuntos na nossa contagem. Como o nosso garanhão orelhudo gosta sempre de ter razão, ele chega nos ouvidos de Peter e diz que o cara acabou de se lascar. Se fodeu. No entanto, já é tarde, pois o Tiranossauro tá tocando terror na cidade, até mesmo comendo um cara aleatório que só queria alugar um filme. Hoje não vai dar, cara. Peter revela a Ian e Sarah que eles estão mantendo o filhote da família dinossauro preso numa instalação perto dali. Como essa empresa foi formada num fundo de quintal, os seguranças da InGen não impedem os 2 pombinhos de pegar o bichinho e colocá-lo no carro, saindo pelas ruas de San Diego atrás do papai. Mano, essa empresa é tão bagaceira que eles podiam ter colocado um chip de rastreamento no Tiranossauro, mas não, eles só colocam na porcaria do navio, fazendo o Ian e a Sarah procurarem pela cidade toda. Que burro, dá 0 pra ele. Finalmente, a dupla de 2 encontra o monstro e o atrai pro porto, colocando o Babysauro no convés e fugindo pelo mar igual a galera em Titanic. O problema é que o Peter Ramelão não viu isso acontecendo e ao ouvir o Babysauro chorando vai atrás dele, porque o danado ainda quer lucrar em cima das criações de laboratório. Pro seu azar, o papai Sauro vem logo atrás e oferece o presunto de Peter pro Babysauro entrar pro negócio da família. Sarah então dopa o dinossauro com dardo tranquilizante e a marinha americana leva a família dinossauro de volta à Costa Rica.
O filme se inicia aos arredores da Ilha Sorna, a mesma localização onde o segundo filme se passou. Mesmo que 537 pessoas tenham sido papadas nos anos anteriores, a galera continua insistindo no erro, e é aí que vemos o jovem Eric sendo levado por um amigo da família para dar uma brincada de parasailing. Adivinha onde? Isso mesmo, na costa da Ilha Dinossauresca. Pô, cara, de novo! O pior dessa situação é que o piloto sabe que é arriscado se aventurar por ali e ainda faz piada com o fato deles terem que tomar cuidado para não virarem papinha da Nestlé. But not too close, eh? You don't wanna be eaten. Já olhou pra alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? É óbvio que não ia prestar, já que os 2 presuntos na lancha já abrem a nossa contagem de presuntos. Enquanto isso, os 2 turistas estão prestes a virar churrasco quando o barco bater nas rochas. Porém, o tio é ligeiro e corta a corda antes disso acontecer, e juntos os 2 planam em direção ao coração da ilha. Agora me pergunto, não seria mais fácil eles planarem até a lancha que convenientemente não tinha explodido e ter procurado por mantimentos ou até mesmo um rádio talvez? Mas eu acho que entrar na área dos Velociraptors seja uma ideia melhor. Alguns dias depois, revemos Alan Grant, que não aparecia na saga desde o primeiro filme. Descobrimos que ele foi lerdo demais e não chamou Ellie pro baile, o que fez a paleontóloga se casar com o bambambam do governo americano. Perdeu, mané, numa mola. Como Alan deixou uma de suas paixões escapar pelos dedos, ele tem um prêmio de consolação, que é continuar fazendo o que ele faz de melhor, e escavar a fossa de dinossauro. Alan revela a Ellie que ele bolou uma teoria sobre os Velociraptors serem capazes de se comunicar em bando, o que teoricamente permitiria que os danados se tornassem a espécie dominante na Terra. Oh, meu Deus! Depois de um jantarzinho, ele se despede da gata e vai trabalhar com seu novo estagiário chamado Billy, que não é tão totoso quanto Ellie, mas vai ter que dar pro gasto. Billy revela ao patrão que ele desenvolveu um crânio de Velociraptor por meio de uma impressora 3D, o que permite que ele simule os sons do chamado da espécie, deixando Alan perplexo. No entanto, esse papo dinossauresco é interrompido por Paul e Amanda Kirby, um casal montado na grana que chama Alan pra jantar. Eles dizem que são 2 viajantes de carteirinha e que inclusive já tem passagem marcada pra ir pra Marte. É a verdade, não minto. Seria de cair o queixo se eles não tivessem levado o Alan pra jantar num restaurante capenga à beira de estrada. O casal ainda fala que quer dar uma apimentada no rolê e pede que Alan seja o guia deles num passeio aéreo pela Ilha Sorna, já que ele é o maioral no assunto dinossauresco. No comecinho, Alan até hesita e se faz de difícil, até que o Paulão pede pra ele dar o seu preço, pois de acordo com o Ricaço, aquele será um rolê muito especial pro casal. É aí que o nosso paleontólogo fica tinindo pra financiar mais escavações com aquela grana e acaba entrando na jogada. Topa? Topo. O casal milionário então freta um avião pra levar a turma do balão mágico até a Ilha Sorna. Esse grupo inclui Alan, Billy e 3 caras que dizem ser os seguranças do casal. No entanto, Alan não tá muito preocupado com isso e pede que Billy o acorde quando eles estiverem chegando. O problema é que, de alguma forma, os Raptors tomaram o controle do avião, o que deixa Alan com o rabicó na mão. Qual é? Falando em viagem internacional, fica ligado para pagar o dólar mais barato do mercado, abrindo a sua conta internacional na Nomad, que aceita em mais de 180 países. Ao comprar os seus dólares e fazer as transações com o cartão da Nomad, o dólar é convertido automaticamente para a moeda local onde você estiver, sem taxa extra. Além disso, o atendimento do aplicativo é 100% em português. O mais legal é que a Nomad usa a cotação do dólar comercial, que é muito mais barato que aquele que é vendido nas casas de câmbio, sem contar que você vai estar completamente seguro em não levar dinheiro em espécie. Mesmo assim, se você precisar de dinheiro em mão, você pode usar o cartão da Nomad para fazer saques na moeda local. Ao usar meu cupom EDNERD, você pode ganhar até $20 de cashback. Basta abrir a conta utilizando o código que eu vou deixar na descrição e também no primeiro comentário fixado. Após a sua primeira conversão na conta, é só esperar até 15 dias para o cashback cair. Mas felizmente era tudo um sonho e Alan acorda no ponto para a excursão dinossauresca. Conforme o nosso Indiana Jones do Paraguai tenta fazer o seu trabalho, percebemos que o casal milionário não tá muito afim do rolê e ainda por cima pedem para aterrissar na ilha, o que não estava incluso no pacote. Alan tenta protestar, mas um dos seguranças acaba com a gracinha dele na hora nocauteando. Ao acordar novamente, ele é avisado por Billy que a família desceu do avião e que aparentemente estão procurando alguém na ilha. E aí que o Alan vai tirar satisfação com Amanda e pede pra mulher parar de chamar a pessoa misteriosa pelo megafone, já que isso com certeza vai atrair predadores famintos. Tarde demais, já que algo monstruoso solta um urro e começa a ir na direção das Chiquititas. Eles tentam decolar, mas o motor não é fast food e demora pra pegar no tranco. Peraí, o que raios o piloto tava fazendo na floresta junto com os outros mercenários trouxas? Não era mais fácil ele ter ficado dentro do avião caso eles precisassem sair de lá depressa? Isso aqui é tipo um assalto de banco, você sempre vai precisar de um piloto de fuga caso os tiras apareçam. Exatamente. Finalmente eles estão prontos para decolar, porém hoje não é o dia de sorte de Cooper, que fica para trás e se torna o café da manhã de um espinossauro. Socorro!
Infelizmente, isso atrapalha a decolagem, fazendo o avião cair na selva e virar brinquedinho do espinossauro quando ele começa a rolar a parada pra baixo e pra cima, inclusive comendo o piloto também, cuja história não importa pra esse roteiro aqui. Ninguém se importa. Alan e companhia saem da cabine, mas o caminho deles é barrado por um Tiranossauro Rex, que não gosta nem um pouco de ter o seu território invadido por dinossauros folgados, o que gera uma treta entre os dois predadores. Infelizmente, o T-Rex é aposentado pelo novo macho alfa, enquanto a turma do balão mágico aproveita pra dar no pé. Quando eles param pra respirar, Paul resolve abrir o bico e revela que eles são pais de Eric e que eles foram obrigados a enganar Alan e ir pra ilha Sorna, já que o governo americano disse pro casal que o filho deles provavelmente já tinha virado marmita de Velociraptor. Se fosse só isso, tava de boa. O problema é que nem Amanda e nem Paul são ricos e ainda por cima são divorciados. É aí que o Alan percebe ter sido enganado de graça e sugere que eles procurem socorro, o que obviamente é aceito pelo resto da banda. Juro, fui enganado. E esse tal plano de resgatar Eric tá mais furado do que uma canoa feita pelo Demolidor, mas se tem uma falha master aqui, ela se chama Amanda. Eu digo isso porque a doida não para de gritar, mesmo após a aparição do espinossauro. Ela não se aguenta e continua fazendo a mesma cagada horas depois. Cala a boca! Olha só, se o Eric ainda estivesse vivo, ele provavelmente estaria se abrigando em alguma instalação da InGen. Portanto, bastava que um deles subisse numa árvore alta pra dar uma vasculhada no perímetro e ver se encontrava algo parecido com isso. Mas não, ele sai andando pela floresta igual barata tonta. O grupo então encontra o paraquedas de Eric e também a gravação de uma filmadora que tava com o tiozão abestado. Nela eles percebem que o garoto conseguiu se soltar e correu pro mato, sendo que o mesmo não pode ser dito do tiozão, que se lascou e virou torresmo no sol. O problema é que Amanda fica presa na parada junto com o vilão do He-Man e mais uma vez dá um ataque de pelanca com direito a toda a aberração e corridinha pra floresta também. Eu não estou suportando mais. Eu juro que eu tô chegando no meu limite aqui. No entanto, ao ser consolado por Paul, os dois encontram uma criação de ovos. E já vou adiantando que não é de galinha, já que Alan reconhece aquilo do primeiro filme e afirma serem futuros Baby Raptors. A galera decide seguir viagem até que encontra uma das instalações da InGen. Dentro dela eles acham os aparelhos responsáveis pela criação dos dinossauros, o que inclui a cabeça gigante de um Velociraptor com quem Amanda decide brincar do jogo do sério. Infelizmente ela perde quando a cabeça revela ser um Velociraptor real, que passa a perseguir o grupo até a saída do prédio. No entanto, não demora muito para outros Raptors se juntarem à brincadeira, o que faz o grupo se separar e se abrigar em cima das árvores. Bom, menos o Zé Bigode aí, que vira marmita da galera. Apesar de tudo, o que acaba intrigando o Alan é que os Raptors estão se comunicando na tentativa de capturar os fujões. Pro azar do paleontólogo, ele é localizado pela gangue que tá prestes a comer a sobremesa, se não fosse pelo Tarzan na puberdade que aparece pra salvá-lo jogando uma das granadas de fumaça da InGen. O protetor da floresta leva Alan até um caminhão que serve de esconderijo e revela ser Eric. Uau! O carinha é salvo pelo roteiro explica a Alan que ele também manja dos dinossauros e ainda por cima conseguiu urina de tiranossauro, que ele usa pra espantar predadores menores. Eric também encontrou esse caminhão da InGen tombado, que pra sua sorte estava cheio de comida, o que inclui barrinhas de chocolate Crunch, o que caiu como uma luva, já que ele não curte manga. Alan diz que eles precisam encontrar os pais do garoto e junto eles partem para um passeio na floresta até avistarem um barco no rio. Azar o deles que vai ser uma longa caminhada para chegar lá. De acordo com Alan, ele disse para Billy que deveriam ir para a costa e se o resto do grupo ainda tá vivo, é para lá que eles estão indo também. No entanto, Eric diz que essa é uma péssima ideia, já que é na costa que se encontram os rios, que servem de fonte de água e alimento para predadores gigantescos. Olha só, eu sei que esse filme se passa no final dos anos 90 e que a tecnologia de telefonia satélite era parecida com a nossa internet de escada, mas 7 pessoas vão para uma missão de resgate e apenas Paul tem um telefone com essa tecnologia? Eles poderiam pelo menos ter levado 1 ou 2 aparelhos a mais. Eu digo isso porque Eric escuta o toque do telefone de seu pai e sai tendo um ataque de pelanca pelo mato. Eu já sei de onde ele puxou a vontade de gritar em situações de vida ou morte. Finalmente rola um momento de puro amor familiar quando Eric abraça seus pais. Ele comenta que tinha ouvido o toque de telefone, mas Paul rebate e diz que o aparelho estava com o piloto do avião que tinha sido papado pelo espinossauro. É aí que eles se ligam que estão bem no meio do banheiro do bichão. O espinossauro corre atrás deles, arrebentando a cerca, o que prova que o pessoal da InGen não tinha ideia do que estava fazendo ali. Contudo, eles conseguem escapar entrando em um outro prédio, que parece ter saído de Silent Hill, já que tá uma neblina danada. É exatamente nesse lugar que Alan descobre que Billy é um 171, já que o estagiário pensou grande e passou a mão em alguns ovos de Velociraptor. Tá bom, ficou muito estranho o jeito que eu falei isso. Brincadeiras à parte, o plano genial de Billy era vender a parada para continuar financiando as escavações, o que é desprezado por Alan, que diz a
Billy que ele é tão trouxa quanto as pessoas que construíram o Jurassic Park. Tem demência? Alan tá com sangue nos olhos, decidindo ir na frente e ainda dando uma cheirada no gesso que tá no corrimão da passagem, finalmente entendendo que algo tinha feito a opção número 2 ali. Não demora muito e Eric dá de cara com o Pteranodon, uma espécie de réptil pré-histórico voador, diferentemente das galinhas, realmente sai do chão e joga Eric de presente pros seus filhotes se banquetearem. Pra quem não sabe, essa espécie não é considerada um dinossauro, mas porque o visual deles é maneiro, eles acabaram fazendo parte do filme. Yes, science! Querendo se redimir, Billy cai com estilo, abrindo paraquedas do tiozão do começo do filme e indo salvar Eric de entrar pra contagem de presuntos. Enquanto isso, Eric tá tomando um couro de 4 Baby Pteranodon, que nem conseguem voar. Pra se defender, o garoto arremessa o crânio de algum presunto aleatório e sai correndo pelas pedras. Mano, você tá de sacanagem comigo, são 4 danadinhos de 30 centímetros de comprimento. Bastava Eric ter pego o fêmur do esqueleto, que é o maior osso que o ser humano tem no corpo, e arrebentar os safados. Ele até podia ter derrubado cada um deles precipício abaixo, já que eles são muito jovens pra saber voar. Porém, como ele é um jovem dinâmico, o cara não faz porcaria nenhuma e acaba sendo salvo por Billy, que o joga na água. O problema é que o papai Pteranodon fica pistola por ter que sair pra comprar comida de novo, e vai atrás do Billy, caçando até uma queda d'água por onde ele desaparece. Já era! Aproveitando a distração, Alan e o resto do grupo fogem, mas deixam o portão da jaula aberto. Eles então encontram um barco e dão partida no motor, descendo o rio até chegar na costa. No entanto, eles ouvem o toque do telefone satélite de Paul e percebem que o aparelho tá dentro de um toroço que o esperanossauro evacuou, obrigando cada um deles a meter a mão na massa, ou nesse caso na bosta mesmo. Eles conseguem encontrar o telefone, mas percebem que acabam de entrar pro cardápio do dia de um ceratossauro. É nesse momento que a gente se dá conta que o orçamento para computação gráfica dos dinossauros acabou de acabar. Felizmente, pra sorte do Quarteto Fantástico, o cheiro de banheiro público afasta o predador e eles conseguem seguir viagem sem maiores dificuldades. O que acontece a seguir é bizarro, já que em vez de Paul dar a partida na embarcação o mais rápido possível, principalmente quando eles estão sendo caçados por espinossauros, pteranodons e velociraptors, não! Os batutinhas ficam trocando ideias sobre pra quem eles devem ligar com o telefone satélite. Isso acaba dando tempo suficiente pro espinossauro chegar na festa e começar a rodar a galera na jaula do barco. Nesse balaio de dinossauro, o Alan consegue fazer uma ligação pra Ellie e pede que a garota mande socorro, porém o sinal vai pro ralo e eles estão prestes a virar jantar de espinossauro. É aí que Paul aproveita uma pequena abertura pra sair da jaula nadando e atrai a atenção do bichão subindo no caminhão guindalto. A tua mãe é uma bruxa e tem monte de verruga! Isso dá tempo pra Alan escapar e ajudar a galera a sair da jaula. Ele também encontra um sinalizador na água que ele sabiamente usa pra atirar no rio, exatamente onde o galão de combustível tinha derramado gasolina, o que dá um belo churrasco de pata de espinossauro. É aí que o Quarteto Maravilha se reúnem e eles ouvem as ondas do mar perto dali. O problema é que eles são cercados por um bando de raptors que, de acordo com Alan, querem os ovos deles de volta. E eu realmente tenho que parar de falar essas frases. Amanda entrega a parada, mas Alan, achando que eles vão virar galinhada, pensa rápido e usa o crânio criado por Billy pra bater um papinho com os dinossauros. O mais surreal é o Paulão pedir pra ele chamar ajuda pelo crânio. É claro, o cara magicamente aprendeu Velociraptors. No entanto, algo mágico acontece quando os predadores ouvem um barulho estranho vindo da praia e realmente acreditam que Alan chamou reforço, o que faz o bando fugir de lá com os ovos na boca. Eu juro que eu vou parar com isso. Alan e companhia não perdem tempo, correndo pra costa e vendo o engravatado chamando por eles no megafone. E mano, o Doutor Estranho também devia estar fazendo parte dessa missão resgate, já que nesse take só dá pra ver o cara na beira da praia, mas um segundo depois brotam 2 navios do nada. O Quarteto Maravilha entra em um dos helicópteros, onde o exército também resgatou Billy, e é por isso que ele não entrou pra contagem de presuntos. Juntos eles deixam a Ilha Sorna sob um pôr do sol de cair o queixo, contando também com a escolta de um bando de pteranodons que aparentemente saíram pra comprar pão e esqueceram os babysauros pra trás. O filme se inicia ao conhecermos os irmãos Zack e Gray. A propósito, quem que coloca o nome do filho de Cinza? Esquece isso porque os dois estão indo pro Jurassic World na Costa Rica, o que deixa o moleque cinzento muito animado, já que ele é um baita fã de dinossauro. Zack, por outro lado, tá tão ansioso pra isso quanto eu, quando a minha avó me obrigava a ir na igreja de domingo. Como ele tá passando por aquela fase complicada da barraca armada, o moleque não para de atazanar as gatas o filme todo, me fazendo perder um tempo precioso na minha vida assistindo essas cenas.
Que o tarado tá olhando o quê? Gostou da minha perna? Então que o filme pula pra Claire, a diretora encarregada de gerenciar o parque e que tá bastante preocupada com o número de visitantes que vem caindo durante os anos, já que os dinossauros estão perdendo a popularidade após 10 anos da abertura do local. Então que o dono da parada manda o time de cientistas criarem um dinossauro híbrido, ou seja, uma aberração que combina o DNA de duas espécies diferentes e que ao atingir a idade adulta vai ficar maior que o T-Rex. Quem tá chefiando o projeto é o Dr. Wu, o mesmo geneticista merdeiro do primeiro filme, mas calma que eu já volto nesse danado. É aí que Zack e Gray chegam no parque e descobrimos que eles são sobrinhos de Claire. A diretora, no entanto, não gosta muito de jovens dinâmicos e deixa a sua assessora de babá dos dois. Como prêmio de consolação, a modelete dá umas pulseiras VIPs pros dois, que permitem o acesso a todas as atrações sem pegar nenhuma fila. Nesse momento que eu já tenho que dar uma dica pra derrotar esse filme. Esse parque aí deve ter uns 5 bilhões de dólares investidos nele, portanto não seria sensato ter colocado uns rastreadores nessas pulseiras justamente pra saber onde os pestinhas estavam? Não. Deixa isso pra lá, porque Claire tá pouco se lixando e recebe a visita de Simon Massani, o bilionário dono do parque, que foi pessoalmente escolhido por John Hammond, ou João Gastão para os íntimos, para dar continuidade ao sonho de abrir o Parque dos Dinossauros. Simon diz a Claire que ele não se importa se o local dá lucro ou não, já que a preocupação maior dele é com a felicidade dos clientes. Sei. É, com certeza, caso danado não tivesse praticamente obrigado os cientistas a criar o dinossauro do Paraguai. Simon então vai conferir a segurança da jaula onde a Indominus está sendo mantida, já que o espécime é fêmea. Ao chegar lá, ele é avisado por Claire que aquele bichão tá um pouco acima da média no quesito inteligência, já que a danadinha quase devorou um dos funcionários que a alimentavam. Não bastando isso, ela também tentou quebrar o vidro à procura de pontos fracos na estrutura da jaula. Claire também comenta que a Indominus tinha um irmão que teve o azar de servir de café da manhã pra ela. Ok, vamos ao erro dessa equipe fundo de quintal. Eles vacilaram rude ao levar o híbrido pro parque que tá lotado de gente, já que o temperamento de um animal desses é imprevisível. Na minha opinião, eles deveriam ter mantido a aberração no sítio B, nesse caso na Ilha Sorna, que era onde a Indiana produziu os dinossauros nos filmes anteriores. Partindo do princípio que o T-Rex alcança uma velocidade de 27 km por hora e as atrações mais próximas de lá estão a 6 km de distância, significa que se o bichão escapasse, ele chegaria na galera em pouco menos de 20 minutos. Preocupado que essa parada possa dar ruim pra ele, Simon pede que Claire vá buscar o Guardião da Galáxia Owen, um ex-fuzileiro naval que tá envolvido na domesticação dos Velociraptors. O bilionário quer que ele dê um confere na jaula do Indominus e identifique possíveis falhas no local. Claire, no entanto, não curte muito o cara por causa de um encontro que os dois tiveram no passado e que não acabou com um finalzinho feliz, se é que vocês me entendem. Por falar em Owen, ele cuida de 4 Velociraptors desde quando eles eram filhotes, o que de certa forma criou um vínculo entre as criaturas e o humano. Owen também é um homem sensitivo na força, porque ele fica levantando a mãozinha direto pra dar ordem pros bichões. Quem se interessa por esse projeto é Vic, que pra quem não reparou é o rei do crime de Demolidor. O cara trabalha na divisão militar da InGen e sonha usar os dinossauros na guerra, acreditando que pode dar ordem pras criaturas, pois ele vê Owen fazendo a mesma coisa. No entanto, Owen discorda e diz que a relação é baseada em respeito e que o plano de Vic jamais iria funcionar na vida real, pois sempre existe a possibilidade de os dinossauros comerem os humanos no comando. Entretanto, Vic insiste nessa parada e diz que eles eliminariam os dinossauros que se rebelassem contra os humanos, mantendo apenas os que fossem leais a eles. Ô filhão, não é só porque teu cachorro aprendeu a pegar a bolinha que ele vai te preparar um omelete no café da manhã. Esse plano de colocar os dinossauros na guerra é a coisa mais ridícula que eu já ouvi depois da música Te Amo Tubarão. Os dois então vão pra jaula e Owen fica com rabicó na mão, já que o Indominus nunca teve uma interação social com outros dinossauros, o que significa que se ele fugir vai causar terror em geral. Claire resolve chamar o bichão pra Owen tirar uma selfie, porém ele não tá interessado em posar pra foto. A executiva então liga a visão térmica para encontrá-lo, mas é em vão, já que a assinatura de calor sumiu da jaula e é nesse momento que Owen vê as marcas de garra na parede que o dinossauro fake escalou para fugir da jaula. Tá saindo da jaula, monstro! E aí começa o show de gritação e berraria, já que eles têm um dinossauro faminto à solta. Nesse momento, tudo que Claire tinha que ter feito era simplesmente ter mandado um rádio para a sala de controle e pedido para eles rastrearem o bichão pelo implante que todo dinossauro recebe ao ser criado. Dessa forma, eles veriam onde o Indominus se
encontrava, mas não, ela decide entrar no carro e só no meio do caminho pede pro operador Lowry dar um confere nessa parada. Burrice. E aí que o empregado diz que a mulher tá ficando doidona, já que o híbrido teve dentro da jaula todo esse tempo. Olha só, derrotar esse filme não é tão difícil assim, mas fica complicado quando o Owen, um militar treinado, simplesmente decide entrar na jaula pra ver o que tinha acontecido com o híbrido. Não bastando isso, ele ainda leva 2 funcionários com ele, sendo que seria muito mais prudente eles simplesmente terem esperado a confirmação da sala de controle. Outra coisa que o parque poderia ter usado era drones com câmeras instaladas, justamente pra fazer uma varredura manual no perímetro da cela, em vez de simplesmente colocar câmeras que não vão pegar nada com esse tanto de mato no meio. É aí que Owen percebe que o Indominus armou pra cima deles e fez os bestaloides abrirem o portão de graça. Um dos funcionários já abre a nossa contagem de presuntos, enquanto o nosso herói, mais um empregado com excesso de fast food correndo pelas veias, dão no pé de lá. Nesse momento, ter corrido pro mato seria a melhor solução, já que a floresta ali é fechada e densa, permitindo que eles escapassem das garras do Indominus. Porém, esquece isso, já que o funcionário CLT simplesmente fica parado na frente de um jeep e é devorado pela criatura. O Owen percebe que o bichão tá sentindo o cheiro dele e se dá um banho de gasolina pra confundir o olfato da criatura, o que é até bem inteligente, mas não faz muito sentido no filme, já que é dito que o híbrido consegue rastrear o calor corporal de outros seres vivos. Did you see us? They say it can sense thermal radiation. Com o bichão dando um rolê no mato, Claire aciona a ACU, a equipe tática do parque, que é paga pra capturar os dinossauros fujões. O problema é que os abestados não podem usar munição letal, tendo no arsenal apenas esses bastõezinhos de choque. Cara, cadê aquela arma com sedativo turbo 2.0 que o Charles Xavier do Paraguai tinha no segundo filme da franquia? Se eles tivessem essa mesma arma, os seguranças nem precisariam chegar tão perto da fera pra capturá-la, bastando que eles fossem de helicóptero e acertar da paradinha no couro do Indominus. Esquece isso porque a direção do parque manda 8 capangas fazerem o serviço, e ainda por cima a pé. Muito bom mesmo, galera! Owen diz pra Claire cancelar a missão, já que todos os homens ali estão prestes a se encontrar com Deus. Infelizmente, o cara não tá no comando da missão, porque ele é dispensado por Simon, que diz que não vai destruir um projeto de 26 milhões de dólares. Ah, não era esse cara que não ligava pro dinheiro do parque? Quando os capangas chegam na localização do Indominus, descobrem que a fera retirou o próprio rastreador do corpo, já que elas se lembravam onde a parada tinha sido colocada quando nasceu. Se você tá achando isso ruim, a coisa fica ainda pior, já que a Indominus tem uma habilidade de camuflagem semelhante à dos sapos, que olha só, foi usada para criá-la em laboratório. Não demora muito para Indominus se banquetear com os 8 soldados e continuar o tour pelo bosque. Enquanto isso, Zack e Gray estão curtindo a vida no parque, vendo o Mosasauro sendo alimentado com um tubarão branco e depois disso decidem dar um rolê numas esferas de última geração. É aí que Zack recebe uma ligação de Claire dizendo para ele voltar para a entrada do parque, porém o garoto não entende o que tá rolando, já que o sinal tá falhando. Mano, bastava Claire ter mandado um zap para ele e explicado a situação. No entanto, ela acha mais fácil chamar o Owen para os dois irem atrás dos pirralhos. Infelizmente, vocês sabem como jovens dinâmicos são hoje em dia. Eu digo isso porque mesmo depois dos dois batutinhas terem ouvido uma ordem para que todos os clientes voltassem pro parque, Zack decide continuar pilotando a esfera para fora da área da atração. Vou te falar que eles nunca deveriam ter feito isso, já que só o Demolidor não conseguiria ver que o portão foi invadido, sem contar as marcas de garras na lateral que com certeza indicavam a presença de um predador por perto. Dane-se, bora seguir viagem. Burro! 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 A dupla dinâmica se depara com um bando de anquilossauros que acabaram de entrar pro menu do almoço do Indominus, que tá bem atrás dos dois. É óbvio que os dois têm um ataque de pelanca, ainda mais por estarem no meio de uma luta entre dois dinossauros gigantes. Contudo, o garoto cinzento vê uma abertura nessa trocação e pede pro irmão mais velho aproveitar e fugir na esfera, mas não, porque o danado segue em frente bem na direção da luta, quando ele simplesmente poderia ter virado à esquerda e saído de lá. A bola em que os dois estão dentro acaba capotando e só piora quando o Indominus vence a partida de MMA e vai ver se a carne dos humanos é suculenta. À medida que o bichão começa a triturar a esfera, os danadinhos aproveitam para escapar por baixo dela e correm pra floresta. O problema é que o monstrão vai atrás deles, encurralando jovens dinâmicos numa cachoeira. Quem não souber nadar vai ter que aprender agora, já que os dois pulam no último segundo e escapam de virar a carne entalada no dente do bichão. Qual é? Os irmãos seguem viagem sem rumo e acabam dando de cara com o carrinho do parque batido, onde aparentemente tinha um funcionário que já não tá
no meio de nós e parece ter sido papado pelo Indominus também. Entretanto, bem na frente deles existe uma instalação abandonada do primeiro Jurassic Park, e eu não tô falando do armário das vassouras não, e sim do próprio hall de entrada que a gente vê no filme original. Os irmãos acabam encontrando um daqueles antigos jipes e, como os jovens tinham experiência em conserto de carro, decidem pôr as mãos à obra e consertar a parada. Ok, não faz muito sentido alguns componentes do Jeep ainda estarem funcionando depois de tantos anos, mas aqui é a conveniência de roteiro que fala. Enquanto isso, vemos Owen e Claire chegando no local do acidente com a esfera, sendo que o nosso guardião da galáxia de outro universo paralelo analisa os rastros e deduz que os garotos conseguiram fugir. Esse cara tá mais profissa que o John Locke de Lost, e mais adiante os dois localizam um campo cheio de herbívoros finalizados pelo híbrido, que aparentemente só tá fazendo a carnificina por pura diversão. Ah, não, aí ele extrapolou. Ali, mete a bala nele, mata esse danado! Enfim, Owen e Claire também encontram um prédio do Jurassic Park, onde os sobrinhos dela estão. Bom, estavam, já que eles saem de lá de Jeep e deixam os adultos chupando o dedo. Contudo, Owen e Claire não vão ficar sós por muito tempo, já que a Indominus cola no rolê e os prende no canto do hall. Essa cena não faz sentido nenhum, já que o próprio Owen sabia que o dinossauro conseguia farejá-los e enxergar a assinatura de calor dos dois. Ou seja, eles se esconderem com o rostinho virado pra parede não vai fazer diferença nenhuma. Sendo assim, eles deveriam ter tomado banho de gasolina novamente, exatamente como Owen fez momentos antes. Felizmente, eles são salvos por um helicóptero que tava passando por ali, e quem tá pilotando a parada é o próprio Simon, que tá levando dois militares pra quebrar o caneco do Indominus com uma M134, ou um minigun para os leigos. Mano, não tem como esse plano dar certo. Na minha opinião, seria muito mais fácil eles terem atraído o bichão até um local estratégico e ter finalizado a Indominus lá. Eles poderiam ter jogado um sinalizador ou colocado uma pilha de carne, que com certeza seria farejada por ele, mas não. Os caras vão errando todos os tiros até o híbrido chegar no aviário dos Pteranodon, soltando as aves no processo. É aí que as galinhas voadoras viram as capangas da marcha alfa e vão pra cima do helicóptero, bicando os dois militares e fazendo Simon perder o controle da aeronave, dando mais 3 presuntos pra nossa conta. Com os monstros fora da jaula, o excremento jurássico vai parar no ventilador, já que os Pteranodon atacam os visitantes, que olha só, estavam todos juntos no mesmo rodízio. Mano, contornar esse problema seria muito fácil, bastando que a administração do parque pedisse pros clientes ficarem dentro do resort, já que eles irão dormir lá de qualquer forma. Vocês acham que eles fazem isso? É claro que não, porque todo mundo fica pra fora parecendo aqueles formigueiros da 25 de março durante o Natal, os tornando alvos fáceis pras aves dinossaurescas que chegam dando rasante e petiscando geral. O que eu gosto mais é esse tio Pingus correndo com os drinks na mão. Infelizmente, Zack e Gray estão no meio do pagode, enquanto são vigiados pela assessora, que com certeza não vai voltar pro próximo filme, já que a doida é pega pelos bicudões e é levada pra tomar um banho com o moçassauro, que a devora numa bocada só. Enquanto isso, Owen e Claire chegam no rolê e a executiva faz a coisa mais sensata nessa hora. Ela sobe em cima de uma mesa e grita pra encontrar os sobrinhos. O quê? Sendo que ela tá basicamente se servindo como um pedaço de carne no self-service de Pteranodon, porém ela é salva pelo roteiro, já que nada acontece com Claire. Owen, no entanto, tá tomando um couro de uma ave do mal que o ataca pelas costas. No entanto, ele é salvo por Claire, o que deixa o cara muito agradecido. Milagrosamente, mais militares da ACU entram em cena e põem os répteis do mal pra dormir. O problema mesmo começa quando Vic assume o controle do parque após Simon bater as botas, já que ele tem um plano brilhante, usar os Raptors pra rastrear e finalizar o Indominus. Eu não estou suportando mais. É aí que Owen tem um lampejo de inteligência e no início rejeita a ideia, porém a burrice toma conta do cérebro dele logo em seguida, pois ele aceita fazer a parada. Nesse momento, Claire poderia ter levado seus sobrinhos pra sala de controle, que era mais segura, ou pelo menos ter chamado um helicóptero da Costa Rica pra ir buscá-los. Como o parque tá a menos de 120 milhas do continente, a aeronave chegaria lá em torno de 42 minutos, mas não, ela fica com eles dentro de uma ambulância pra ver o que vai acontecer naquele plano genial. Calma, porque as coisas pioram muito, já que a Universal sempre quis colocar uma cena de Raptors correndo junto de motos, sendo que essa era uma das muitas ideias que os executivos queriam ter colocado em Jurassic Park 3. Bom, nesse filme eles conseguiram, já que Owen vai escoltado pelos capirotinhos até o paradeiro do híbrido. Os dinos identificam a posição do Indominus, levando a divisão militar da InGen pra lá. Porém, a gente descobre que a criatura, além de ser metade T-Rex, é também metade Raptor, o que faz dele um primo de segundo grau dos raptores. É aí que o parente perdido pede que os danadinhos se rebelem contra os humanos.
Sabe o que é pior? A Claire sabia que o bichão possuía DNA de Velociraptor, mas mesmo assim não abriu o bico pra dar a dica pros militares. É óbvio que dá tudo errado. Bom, pros soldados, já que pros Raptors tá aberta a temporada de caça, pois eles iniciam os trabalhos entregando mais 7 presuntos pra gente. Infelizmente, um dos Raptors é atingido por uma bazuca, deixando a banda com apenas 3 dinos. Percebendo que vai dar ruim, Owen atrai seus filhos rebeldes pra longe de seu parceiro de trabalho, chamado Barry. Enquanto isso, Claire e a molecada assistem um banquete da ambulância, até que o militar da Indiana pede pra eles vazarem de lá, que também entra pra contagem ao ser devorado por um dos raptores. É aí que descobrimos que a Indiana é uma empresa desonesta, que não doa dinheiro pro Teleton, já que o rei do crime manda o chefe geneticista sair da ilha com toda a pesquisa de dinossauros fakes, pois o plano da corporação é criar mais feras pra uso militar. Owen e Claire vão tirar satisfação com o cara, que mais uma vez explica a porcaria do plano dele, que os dinossauros são mais eficientes que os drones e blá blá blá. Cara chato, meu irmão. 6 horas e meia depois. Segundo dia. Para nossa alegria, um dos raptores entra no prédio e finaliza a rádio FM, dando mais um presunto pra nós. No entanto, os raptores beberam muito Red Bull e agora estão ligados no 220, os fazendo perseguir Owen e companhia até a entrada do parque. Quando Blue, a raptor favorita do Guardião da Galáxia, vai dar o bote, Owen mais uma vez usa a força e assim traz a dinossauro pro lado luminoso da força. Você precisa. A força sentir ao redor seu. Pra jogar fermento nesse bexigão de festa, o Indominus também aparece pra tirar uma satisfação com os primos dele, perguntando por que os danados ainda não tinham terminado o serviço. No entanto, os Raptors mais uma vez se bandeiam pro lado dos humanos e vão pra cima da fera alfa, basicamente pra virar marmita, pois apenas Blue sobrevive. Enquanto o pau tá atorando, Grey, o cinzento, se liga que eles precisam chamar reforço, dando a ideia pra Claire soltar o tiranossauro original do primeiro filme, que ela faz atraindo ele com sinalizador. A cena é bonita, a iluminação e a trilha sonora deixam a gente empolgado. No entanto, o que acaba com a felicidade é ver a mulher correndo da fera de salto. Esquece isso porque o plano dá certo, e assim começa uma porradaria entre as duas feras. Contudo, o tiranossauro original já tá velho e não tá dando mais no couro, sendo facilmente derrotado. Quando ele tá prestes a virar a ceia, Blue vem num pinote pra cima do primo noiado. Mano, o que tava bom fica ainda melhor, porque não tem como não gostar de um raptor em cima de um tiranossauro batendo num bicho maior ainda. Os humanos poderiam ter derrotado esse filme nesse momento, simplesmente indo embora no meio do fight, mas não, bora ficar ali e conferir o evento do século. E aí que o Indominus começa a dar aquela regada, sendo encurralado no corner pelos outros, porém ele não contava com a astúcia do Mosasauro, que chega pelas costas pulando no danado e logo depois o arrasta pro aquário, já que vai demorar bastante pra comer todo aquele churrasco lá embaixo. No fim, a pirralhada se reúne com os pais, mas a gente realmente não se importa, já que o que brilha aqui é o tiranossauro original rugindo no topo do morro só pra mostrar que ele é o bichão. O filme se inicia ao vermos um grupo de mercenários entrando no agora abandonado Jurassic World, depois que o local faliu após os eventos do filme anterior. 2 cientistas entram naquela lagoa, onde o Mosasauro arrastou o Indominus Rex. Sabe por quê? Porque eles precisam do DNA contido no esqueletinho do dinossauro fake. Vocês devem estar se perguntando agora, cadê os dinossauros nessa pataquada? Bom, os humanos aí estão crentes que eles não sobreviveram sem alimento. Eu acho que não, já que a baleia dinossauresca entrega os 2 primeiros presuntos do filme pra gente. Enquanto isso, nós vemos um técnico fazendo uma gambiarra no portão da lagoa, permitindo que ele fique aberto até que a equipe extraia o osso de dinossauro. O piloto do helicóptero então confirma que eles conseguiram pegar o que vieram buscar, porém o pessoal debaixo da água não tá respondendo, o que faz o técnico se mandar de lá, especialmente depois que a nossa tiranossauro clássica aparece pra ceia antes de deitar. Ok, essa equipe de Araki errou nessa operação em 2 pontos. Primeiro, eles não deveriam ter entrado lá com essa chuva caindo e ainda por cima à noite, já que eles teriam mais dificuldade para ver predadores chegando perto. Segundo, porque raios o helicóptero não levantou o submarino por cima do muro, em vez de contratar um técnico para abrir a parada manualmente? Bom, essa última pergunta eu te respondo, já que o roteiro precisa tirar o Mosasauro desse parque e mostrar o bichão surfando com a galera mais tarde. Voltando pro filme, a gente vê o técnico correndo como se não houvesse amanhã. Bom, no caso dele não vai ter mesmo, já que o Mosasauro dá uma de tubarão branco e sai da lagoa para pescá-lo. Alguns dias depois, o Jornal Nacional nos informa que um vulcão resolveu voltar à ativa
água. E o pior é que o fenômeno da natureza tá localizado na Ilha Nublar, bem onde os dinossauros vivem. Mano, eu não acredito que o John Hammond não contou com a possibilidade do vulcão entrar em erupção e varrer da face da Terra um investimento de bilhões de dólares. Por que raios eles não construíram essa parada na Ilha Sorna? Esquece isso, porque agora vemos Claire comandando uma ONG de proteção aos dinossauros. O plano dela é influenciar o Senado americano a montar uma operação de resgate, levando os bichos para um outro local. O problema é que tem uma pessoa que não concorda com a opinião dela, nesse caso Ian Malcolm, que é convocado no Senado para dar o seu ponto de vista se os dinossauros devem ou não ser salvos. Na visão do matemático, a resposta é um belo ou não, já que deixar os coitados virarem churrasco seria uma forma de dar a chance à mãe natureza de limpar a bagunça que, de acordo com ele, os humanos nunca deveriam ter feito. Como o cara é inteligente pra um caceta, os políticos que já não curtem muito uma parada chamada trabalho são convencidos de que não devem fazer nadica de nada. Claire fica pra baixo, mas do nada recebe um convite para visitar a mansão do Sr. Lockwood. Lá ela conhece o seu representante, chamado Eli, o responsável por administrar a grana do velho quando ele seguir a luz no final do túnel. Tá, mas o que bodega isso tem a ver com o filme? Bom, Lockwood foi o sócio secreto de John Hammond e foi naquele mesmo local que os caras começaram a pesquisar sobre a clonagem de dinossauro. Pô, Ed, mas eu não me lembro desse vovô nem nos filmes passados e nem nos 2 livros que deram origem à franquia no cinema. Então, vai reclamar com o diretor Colin Trevorrow, já que ele tirou esse personagem do rabicó sujo dele. O plano de Lockwood é basicamente transportar os dinossauros para uma ilha privada, onde os bichos vão poder viver em liberdade. No entanto, Eli precisa ter certeza que um dinossauro em especial vai ser resgatado. Nesse caso, o Blue, o último Raptor sobrevivente. O problema é que eles vão precisar que Owen nos ajude a rastreá-la, pois ele é o único usuário da força capaz de comandar o bicho com a mãozinha. Claire aceita a missão e vai convocar Owen para se juntar aos Vingadores, só que o cara tá com o coração partido, pois a dupla tinha terminado a fuquelância meses antes. Owen hesita no começo, mas depois de ver como essa mulher é linda, ele muda de ideia e parte com ela pra Ilha Nublar. A propósito, eles estão acompanhados de novos recrutas, como é o caso de Zia, uma especialista em veterinária paleontóloga, e Franklin, um antigo técnico do parque. Ao chegar na ilha prestes a explodir, eles são recebidos pelo comandante da operação, chamado Ken. O namorado da Barbie aí leva a galera até uma sala, onde Franklin reativa os implantes dos dinossauros, dessa forma permitindo que eles rastreiem e capturem Blue. Chegando para buscar o prêmio, Owen mais uma vez se conecta à força e levanta a mãozinha, ludibriando a sua filha dinossauresca. O problema é que os mercenários chegam com o pé na porta, disparando um sedativo em Blue, que revoltada com a trairagem vai pra cima de um dos caras. Infelizmente o cara atira na danada, a deixando gravemente ferida. Owen até tenta dar uma liçãozinha de moral, mas o namorado da Barbie põe o cara pra dormir também. Enquanto isso, vemos Claire e Franklin sendo presos no bunker pelos mercenários. O trio então encontra aquelas esferas do Elon Musk que eles usam pra tomar a dianteira na maratona escapando do vulcão em erupção. Lá eles trombam com Owen, que é encurralado por um Carnotauro, que olha só, digivoluiu depois de Jurassic Park 3, pois o CGI aqui tá bem melhor. O Guardião da Galáxia só não é comido porque Rex mete a banca e o finaliza antes. O problema é que Claire e Franklin acabam caindo no mar, e que desperdício de dinheiro foi essa esfera, porque ela não sabe nadar e afunda os 2 humanos abestados. Contudo, Owen não vai deixar a mulher partir dessa pra melhor e salva a dupla com a sua tramontina de respeito. Agora é o seguinte, por que raios um militar treinado vai pra uma missão dessa carregando apenas uma faca e uma pistola? O mais correto a se fazer seria levar pelo menos uma metralhadora, já que você nunca sabe se algo vai tentar te comer. Enfim, o trio parada burra dá de cara com o barco dos mercenários, que tá servindo como uma espécie de arca, com o objetivo de manter os dinossauros prisioneiros. Eles então têm a maravilhosa ideia de passar a mão no caminhão e pular na balsa no último segundo, lembrando que as leis da física não existem nesse filme. Infelizmente, a maioria dos dinossauros não é resgatada e a gente é obrigado a assistir os coitados virarem bife à milanesa. Esse pequeno momento aqui se chama Como uma Franquia Desce Ladeira Abaixo. Eu digo isso porque a partir desse momento, a qualidade do filme cai tremendamente. Enfim, na Arca Encantada a gente vê Zia tentando remendar a Blue, que infelizmente não tem a ajuda do Dr. House aqui. A garota explica pro trio parada burra que o Raptor tá perdendo sangue e que precisa de uma transfusão de um primo de 3º grau, nesse caso da Rex. Owen e Claire então tentam dar uma espetada na danada, que não gosta nada e resolve descer a dentita neles. Felizmente a dupla dinâmica é bem sucedida e Blue consegue escapar da luz no final do túnel. Enquanto isso, descobrimos que o bicho tá pegando na mansão Lockwood, pois Maisie, a neta do velho bilionário, mete o nariz onde não deve e descobre que a almofadinha Eli reativou o laboratório debaixo da propriedade. Pra azedar o caldo ainda mais, quem tá chefiando a pesquisa clandestina é o 171 do Dr. Wu. O plano dos batutinhas aí é criar outro dinossauro híbrido e completar o seu DNA com o de Blue, na tentativa de corrigir o humor do bicho fake, coisa que o doutor de cabelo oleoso aí não conseguiu com Indominus Rex. Dessa forma, essa criação
direção de laboratório vai reconhecer a Raptor como uma espécie de parente, obedecendo os mesmos comandos que ela aprendeu com Owen. Nesse momento, a menina corre até o quarto do vovô e conta tudo pra ele. No entanto, o cover de Papai Noel aí diz pra ela ficar de boa, já que provavelmente ela entendeu tudo errado. O cara tem uma ilha particular, mas não se preocupa em chamar a polícia ou alguns seguranças pra dar uma olhada no porão da mansão. Essa falta de motivação faz com que a garota desça até o laboratório, onde ela quase vira marmita de dinossauro da 25 de março. Infelizmente, a garota solta um gritinho e é capturada por Eli. O pior desse filme é que tem uma governanta na mansão que cuida da menina desde que ela nasceu. E mesmo vendo o assessor do véi tratando a garota igual bosta, ela não faz absolutamente nada. Isso porque a véia aí diz gostar de Maisie. Imagina se ela não gostasse. A mulher poderia simplesmente ter perguntado pra garota o que ela tinha visto lá embaixo, e assim que soubesse ter ligado pros tiras ou pra algum órgão ambiental do governo. Mas não, ela não mexe uma verruga. Querendo se demitir do cargo de duende alheio de Papai Noel, Eli dá uma passada no quarto de Lockwood pra tomar o último sermão do vovô, já que o cara tinha descoberto toda a armação do Batutinha. Lockwood então pede que Eli ligue pra polícia e admita toda a operação clandestina que ele vem fazendo. O que eu não aguento nisso aqui é que o velho tava a 1,5 metro da porcaria do telefone esse tempo todo e facilmente poderia ter chamado 190. Mesmo assim, ele prefere mandar o cara que tá passando a perna nele fazer isso. Cara, desculpa, mas não faz sentido. Obviamente, Eli não vai fazer nada e resolve obrigar o vovô a cheirar o próprio travesseiro e ser mandado pro além. Maisie, por sua vez, deve ter jogado muito Assassin's Creed, já que ela faz um parkour pelo telhado da mansão, vendo que os caras montados na grana estão chegando no recinto para participar do leilão, onde vão poder comprar dinossauros. A garota finalmente consegue chegar no quarto de Lockwood, só para descobrir que o vovô tava finalizado. Nesse momento, a garota poderia ter pegado a porcaria do telefone e ter chamado um help, mas não, porque ela se esconde de Eli no elevador e pela terceira vez volta pro laboratório. Enquanto isso, vemos Claire e Owen se passando pelos capangas, dirigindo um caminhão até a mansão. O engraçado é que o transporte tinha um rádio, que geralmente tem frequências padrão para contato, como da polícia, serviços de emergência e etc. Como Owen é um militar treinado, ele com certeza sabia de uma frequência específica para situações de emergência, portanto ele poderia ter passado um rádio e explicado a situação, mas não, ele e Claire conseguem ser rendidos pelos capangas. Os dois são mantidos numa cela dentro do laboratório, quando Owen de repente percebe que tem um Steve Moloch dividindo o Chilindró com eles. Ele então começa a provocar o cabeçudinho, que quebra o concreto do lado deles, e a porta da cela logo em seguida, os deixando livres. A dupla dinâmica acaba encontrando Maisie, convencendo a garota a ajudá-los, só que o chicote já tá estralando, porque Eli tá faturando uma nota com a venda dos dinossauros. É nesse momento que o gerente do leilão dá uma amostrinha do futuro dinossauresco, apresentando o Indoraptor, o novo híbrido da coleção, que obedece a comandos dos humanos e que persegue qualquer alvo que tenha um laser apontado pra ele. A gente teve humanos pilotando motos com Velociraptors no filme anterior, e agora isso, daqui a pouco vai ter o quê? Gafanhoto gigante comendo as plantações de fazendeiro? O problema começa quando Eli do nada decide vender a demo, sem completar o jogo, leiloando o Indoraptor contra o conselho do Dr. Wu. O mais bizarro é que a família Dominó fica olhando tudo e não aproveitam a chance de subir pro térreo e escapar de lá. Aí você vai me falar, não dá, Ed, olha o tanto de segurança por lá. Mas eu te respondo, olha o que o Guardião da Galáxia aí faz com a fuça de cada um. Owen então impede que o bichão seja empacotado pra viagem, enquanto o pequeno dinossauro cabeçudo acaba com a festa, mandando a galera toda ir pra casa. O mais bizarro é que Owen faz tudo isso pra absolutamente nada, já que ele dá uma de mestre dos magos e some do local, deixando o namorado da Barbie sozinho com a fera, que no entanto tem uma missão importante na sua vida, já que ele passou a carreira toda juntando dentes de feras. Milagrosamente ele põe o bichão pra dormir e entra na jaula pra coletar a joia pra coleção. O bonecão nesse momento poderia simplesmente ter passado o braço por baixo da grade e assim ter arrancado a cara do Indoraptor, mas não, ele prefere entrar na jaula só pra ser pego de graça pela fera, que é uma ótima atriz, pois ela tava fingindo dormir esse tempo todo. Mais um presunto pra conta. Enquanto isso, vemos o gerente do leilão tentando subir de elevador com mais 3 ricos abestados, que também são devorados pelo Indoraptor. Owen e companhia então cruzam um caminho com Eli, que pede pra eles passarem a garota. No entanto, eles rejeitam a oferta. E aí que o Eli Ramelão revela que Maisie é uma clone da filha de Lockwood, que bateu as botas no passado. Depois da fatalidade, Lockwood simplesmente resolveu fazer uma cópia, o que obrigou John Hammond a acabar a parceria entre os dois. O que essa parada tem a ver com dinossauro? Se eu quisesse ver parada de clone, eu ia assistir a novela da Globo. Antes que o caldo entorne novamente, o Indoraptor chega num pedaço e passa a perseguir Claire e a galera. Agora eu me pergunto, por que Raiz Owen não pegou uma das armas de laser no chão que tava na mão de um dos capangas que ele nocauteou? Eu digo isso porque ele escolhe o pior momento pra fazer isso ao tentar puxar a metranca de um presunto deixado pelo Indoraptor, o que é uma péssima ideia quando o bichão vai pra cima do trio. Enquanto isso, nós revemos os personagens mais desnecessários desse filme, nesse caso Zia e
Stanley Franklin, já que o rapaz dinâmico resolve libertar a sua colega ao pôr o Dr. Wu pra dormir. Eles são rendidos pelos seguranças, mas fica tranquilo porque a veterinária solta Blue na galera, aumentando a nossa contagem. Infelizmente tem um vazamento de gás no local por causa de uma explosão, o que libera cianeto na área onde os dinossauros estão presos. Quem tá ferrado no rolê é Owen, porque o Raptor de Araki derruba uma árvore em cima dele, prendendo Claire no processo, o que felizmente não afeta a Maisie, que nesse momento deveria ter escapado de lá de boa, sem chamar atenção, mas não, porque mesmo que ela consiga fugir sem o Indoraptor ver, ela faz questão de chamar a atenção da fera, porque ela solta um gritinho sem motivo nenhum. Enfim, a garota resolve ser um pouco mais inteligente, escapando pelo elevador de comida e se escondendo debaixo do lençol da cama. Ah, meu Deus, eu retiro o que eu disse, porque raiz ela não ficou dentro do elevador onde o dinossauro não conseguiria alcançá-la. Esquece isso, já que Claire não consegue se mexer, pedindo que Owen vá salvar a garota. Ele chega em grande estilo e faz o quê? Ele dá 3 tiros no bicho, já que a arma só tinha isso de munição. Mano, eu te juro, ele passou por uns 10 presuntos no caminho e não pensou em recarregar o pente? Dane-se, porque o Indoraptor se prepara pra dar o bote, e seria ótimo se Owen tivesse alguma arma de laser pra ele apontar na direção da janela, o que faria o dinossauro pular por ela. Meu Deus, tem uma bem na mão dele! É óbvio que ele não usa essa tática, e só não vira marmita porque Blue tem que fazer tudo sozinha nesses filmes, e chega pra defender o papai do dinossauro híbrido. Owen e Iris aproveitam pra escapar, e em vez de entrar em qualquer outro quarto, eles têm uma ideia melhor: fugir pelo ponto mais alto da mansão, onde o piso ainda por cima é de vidro. O Indoraptor é ligeiro e escapa de Blue, encurralando a dupla de humanos lá em cima, só que Claire chega no momento final pra ativar o laser no peito de Owen, fazendo a fera ficar maluca pra dilacerar o seu abdômen chapado. A gente tem que dar uma salva de palmas pro vidro, porque ele não aguenta o peso da fera. Infelizmente a Indoraptor não cai no chão, porque ela usa a garra pra se segurar. Pra sorte dos humanos, Blue reaparece pra dar uma chave de pescoço no Dino Fake e o puxa pra fora do tatame, o nocauteando em cima de um fóssil de dinossauro. Tudo parece acabar bem pros humanos, no entanto, quem vai se ferrar bonito são os dinos presos, pois o cianeto tá se espalhando pelo local, o que vai fazer os pulmões dos bichos ficarem que nem um de um fumante de 80 anos. Sem escolha, os adultos não podem abrir o portão, já que os States virariam um caos com esses bichões à solta pelo país. Porém, Maisie mete o dane-se e aperta o botão, liberando todo mundo pra ir conhecer a Disney, cuja alegria contribui com mais 2 presuntos pra gente. Quem não contava com isso era Eli, que vai ter que ligar pro mecânico depois do que acontece com o carro dele. Ou melhor, eu acho que alguém da família vai receber um baita seguro de vida. No final do filme, vemos Ian Malcolm de volta ao Senado e falando que a vaca já foi pro brejo, pois agora seres humanos e dinossauros vão ter que aprender a conviver, ou pelo menos aprender a não virar comida de tiranossauro quando as pessoas saírem pra trabalhar. O filme se inicia na Era Jurássica, há 65 milhões de anos atrás, quando os dinossauros eram os bambambãs no pedaço. Os parentes distantes das galinhas estão de boa e convivendo em harmonia. Bom, quase isso, já que um tiranossauro entra num fight com um giganotossauro por causa de comida, levando uma coça do predador alfa, e é aí que a gente percebe que esse T-Rex é na verdade o espécime original que deu origem ao clone criado pro primeiro Jurassic Park. A gente vê um pernilonguinho maroto sugando seu DNA, e o resto da história a gente já conhece. No presente vemos a Rex Clone entrando no cinema ao ar livre sem pagar o ingresso, que desperta o interesse da Biosyn, a empresa concorrente da InGen, a companhia que praticamente faliu depois de apostar em 2 parques que deram muito errado. Peraí, Ed, mas eu não me lembro de ver essas cenas na versão do cinema. É que o diretor de Meia Tigela, chamado Colin Trevorrow, tentou melhorar o filme com essas 2 sequências extras quando o longa chegou nos streamings da vida, o que não deu muito certo. Essa corporação tá capturando dinossauros livres para levá-los para uma reserva que eles montaram na Itália, onde os dinos vão poder ter uma vida longa e tranquila. Nesse Balai de Clone vemos uma reportagem mostrando que as pessoas estão se ferrando a disputar o mesmo ecossistema com os animais pré-históricos, o que tem levado a opinião pública a pedir pro governo mandar essa espécie de volta para extinção. Como se o mundo ainda não estivesse lidando com problema suficiente, o jornal também fala do desaparecimento de Maisie, o único clone humano existente criado a partir da filha do falecido bilionário Lockwood. É aí que descobrimos que a garota cresceu alguns centímetros com o passar dos anos e virou uma adolescente rebelde, sendo adotada por Owen e Claire numa cabana afastada da civilização. Apesar de tudo isso, Owen precisa pagar os boletos e trabalha em parceria com o Departamento de Proteção Animal da região, onde ele ensina os policiais a usar a força para domar dinossauro com a mãozinha. O dia tá promissor, já que Owen e companhia capturam um dinossauro pra porcaria nenhuma, já que eles são rendidos por caçadores que ganham uma grana alta na venda de pó de osso de dinossauro. Se o Owen realmente fosse um bom profissional,
profissional, ele teria microchipado o Dino com um dispositivo de rastreamento, mas não, ele apenas deixa os foras da lei levarem o bicho. Obrigado por nada. Enquanto isso, vemos Maisie correndo risco desnecessário e atravessando a ponte para a cidade perto de sua casa, o que tinha sido terminantemente proibido por Owen e Claire, já que várias empresas querem explorar a garota como uma experiência científica, mas ela parece não ligar muito pra isso. Quando a aborrecente retorna pra casa, ela toma um pito de Claire, o que a deixa mais revoltada ainda. Eu sou rolezeira. Olha só, o mundo todo sabe que Owen e Claire sumiram com a garota, portanto não seria mais sensato que eles seguissem caminhos separados se o objetivo deles era proteger a garota? Além disso, a menina podia também ter mudado o visual para não ficar parecido com a foto da versão original. Raspar a cabeça e colocar um bigode com certeza resolveria o problema. Sabe quem também se mudou pra vizinhança de Owen? Blue, a Raptor criada por ele, que agora deu luz à Beta de forma sexuada, o que significa que ela não precisou de um parceiro pro Fap Fap. É aí que vemos dois caçadores abestados tentando caçar o filhote de Blue, o que irrita muito a mamãe, que os devora sem piedade. Enquanto isso, revemos Ellie Sattler investigando uma praga de gafanhotos mutantes que estão comendo as plantações do mundo todo, exceto as que são geradas através de sementes desenvolvidas pela Biosyn. A doutora então pega um dos espécimes capturados por uma família e leva pro nosso Indiana Jones dinossauresco Alan Grant, que continua escavando os ossinhos de Dino em Utah. Ela confessa ao seu ex-parceiro de trabalho que agora tá na pista, já que ela e seu marido se divorciaram. É aí que o Alan fica tinindo pra dar uns pegas na coroa e topa ajudá-la a provar que Biosyn tá querendo monopolizar o estoque de comida do mundo. O plano da cientista é entrar no santuário dessa mesma empresa e provar que são os danados que estão criando esses benditos gafanhotos, o que é um plano mais furado do que Bexigão depois do parabéns. É mesmo, é? Mano, se somente as colheitas de grãos da Biosyn estão de pé, e se essa espécie de gafanhoto não existia até meses atrás, não precisa ser gênio pra saber que empresa que tá por trás disso. Sendo assim, ela poderia levar isso pra qualquer senador do governo, permitindo a abertura de uma investigação formal. Essa é a mesma mulher que conseguiu mobilizar a marinha pra resgatar Alan e companhia 20 anos atrás na Ilha Sorna. Dane-se isso, porque do outro lado dos States vemos Maisie sendo surpreendida por Blue e sua cria, que passam pra fazer uma visitinha e tomar o café da tarde. No entanto, as coisas ficam um pouco agressivas e Owen chega pra resolver a treta, erguendo a sua mãozinha mais uma vez. Blue obedece e não ataca a Maisie, então ele diz pra sua filha de mentirinha que os Raptors são perigosos e que Blue não hesitaria em atacá-los se o propósito fosse proteger a sua cria. Só que o danado sai pra ver onde é o ninho do Raptor 10 segundos depois de falar isso. Essa atitude sem noção dá margem pro caçador da região capturar a Maisie e a filha de Blue pra vendê-los pra Biosyn. Desesperados por estar em outro patamar da burrice humana, Owen e Claire vão atrás da garota e pedem ajuda de Franklin, que agora é um analista da CIA e que graças a Deus não participa mais do filme depois dessa sequência. A propósito, ele trabalha do lado de outro cara que tá monitorando a tal praga dos gafanhotos, que ainda acrescenta que a comida mundial vai acabar em questão de semanas. Ele fala isso com a mesma urgência do que alguém que derramou café na camisa branca. Além disso, essa cena mostra que o próprio governo já tá ciente da situação, mas não tá fazendo absolutamente nada pra resolver o problema. Franklin diz que já tá rastreando esse caçador safado e que é melhor os dois irem pra Malta, onde Maisie Runner tá sendo mantida presa por ele. É aí que vemos a garota clone sendo entregue pra uma mercenária e contrabandista casca grossa, ao mesmo tempo que Beta é levada pra lá por uma pilota americana chamada Kayla. Mesmo trabalhando pra pessoas do mal, ela por algum motivo do roteiro fica preocupada com a segurança da garota e resolve perguntar o que vão fazer com ela. Kayla é uma pessoa tão legal que mais tarde vemos a pilota vendendo seu listrossauro de estimação por uma bagatela de $8.000, mas pelo menos ela pergunta o que o meliante vai fazer com o bicho. Irineu, você não sabe nem eu. No covil dos ladrões, ela acaba encontrando Claire no banheiro, que diz precisar da ajuda dela. Ela mostra uma foto de Maisie Runner, mas a pilota diz que não é problema dela e vai embora. É aí que vemos a Cia e Owen capturando o caçador de Araque, que já estava negociando com a mercenária para transportar um bando de Antroraptors, uma subespécie de Velociraptor que foi domesticada através da dor para aprender a caçar qualquer alvo que seja apontado por aquele dispositivo de laser e som. O que não faz sentido nenhum, mas calma que eu já chego nessa parte. Owen vai para cima do caçador e dá uma surra no danado, que logo vira papinha de dinossauro. Só que pro azar dele, dois Carnotauros vão pra cima, o que faz Owen ter que negociar com eles ao erguer a mãozinha mais uma vez. Eu não estou suportando mais. Enquanto isso, vemos Claire indo atrás da mercenária do mal e usando a sua arma de choque contra ela mesma pra interrogar a vilã sobre a localização de Maisie. É aí que ela descobre que a sua filha tá a caminho da reserva da Biosyn na Itália e se apressa pra ir embora de lá, o que infelizmente vai ser difícil depois da contrabandista acionar o laser pra colocar os Raptors no rabo
rastro da mamãe de primeira viagem. Enquanto isso, Owen vai se encontrar com seu brother Barry, mas descobre que os Raptors já fizeram a festa com os agentes da CIA. Os dois trabalham juntos e capturam alguns predadores, mas a mercenária volta na base e manda 2 Raptors irem atrás de Owen. E é aqui que eu queria chegar, porque a Universal Studios só queria gravar mais uma sequência de perseguição envolvendo dinossauros e motocross, já que Owen tá correndo contra o tempo pra entrar no avião de Kayla, que agora decidiu fazer um Uber pra Claire na faixa. O mais engraçado é que esse filme saiu depois do último de 007, que também conta com uma cena de perseguição exatamente igual a essa, só que em vez de dinossauros nós temos os capangas de sempre. Pô, Ed, nada a ver essa comparação aí. Ah é? Se liga só no que acontece se a gente fizer algumas substituições no filme do espião. Enquanto isso, vemos Alan e Ellie se encontrando com o rockstar Ian Malcolm, que agora trabalha pra Biosyn dando palestras filosóficas. Eu me olho, eu te olho, não, eu me olho, o olho é seu, não, o olho é meu. Se fosse fácil olhar, quem diria eu? Eu me olho, eu te olho, não, eu me olho, o olho é seu, não, o olho é meu! Eles também são recebidos pelo vice-presidente da companhia, chamado Ramsey, que diz que eles agora têm um novo predador alfa na reserva, o Giganotossauro, o maior dinossauro carnívoro da história. E guarda bem essa informação, porque o filme repete isso o tempo todo. Na sede da Biosyn somos apresentados também ao dono da parada toda, Dodson, e pra quem se lembra do primeiro Jurassic Park, também vai se lembrar do programador Dennis se encontrando com um misterioso cara que promete pagar $1 milhão pra ele passar a mão nos embriões dos dinossauros criados pro parque. Então, aquele cara de chapéu é esse aí que vocês estão vendo, e que por acaso também foi pai de Peter Parker em outro universo. Malcolm convidou os 2 cientistas ali porque ele descobriu que a empresa criou os gafanhotos e agora perdeu o controle deles. Ele então dá uma pulseira a Ellie com acesso ilimitado ao laboratório subterrâneo, e assim que a dupla dinâmica é deixada em paz por Ramsey, eles aproveitam para descer no criadouro de gafanhotos, sabe para fazer o quê? Para coletar uma amostra de DNA de um deles. Peraí, mano, não seria mais sensato tirar fotos do laboratório com os gafanhotos dentro para provar que a Biosyn tava produzindo os bichos? Como é que as autoridades iriam saber que esse segundo gafanhoto veio do laboratório da empresa safada? Não sei. Esquece isso, porque os gafanhotos começam a voar na jaula e fazem a dupla entrar em pânico, mesmo que os insetos não consigam mordê-los com essas roupas de laboratório. Enquanto isso, Maisie se encontra com o Dr. Wu, aquele cientista arteiro que tá aprontando desde a época do Jurassic Park. Ele diz que pediu pra empresa capturar a Maisie porque ela tem um DNA único que foi desenvolvido pela sua mãe Charlotte, que na realidade foi uma geneticista top da InGen. Ou seja, a menina foi criada a partir de uma inseminação artificial no útero da filha de Lockwood. O problema é que essa mulher descobriu ter uma doença degenerativa e deu um jeito de alterar o DNA de sua filha, ou clone. E eu realmente tô confuso, não tô entendendo mais nada aqui. O experimento funcionou e Maisie não herdou a mesma doença. O Dr. Wu então quer entender como isso foi feito, já que a Biosyn poderia criar a cura de várias doenças, e juntando o DNA dela com o de Beta, acredita poder controlar a praga de gafanhotos. Olha só, eles desenvolveram um bicho que não conseguem controlar. Esse cara não aprendeu nada com o emprego anterior? No entanto, Maisie só quer voltar pra casa pra assistir Rebelde na TV e dar um jeito de fugir ao soltar a Beta no laboratório do geneticista. A garota acaba encontrando Ellie e Alan ainda se debatendo pra afastar os gafanhotos, e juntos eles fogem por um trem-bala que conecta a empresa ao aeroporto. O problema é que eles são encurralados por Ramsey, que diz ser um cara do bem, e foi ele que acabou abrindo o bico pra Malcolm e dando a pulseira pro cara. Aparentemente o vice não concorda com as práticas de Dawson em criar os gafanhotos. Ele abre caminho pro trio Parada Dura, que se manda de lá na Maria Fumaça com a amostra do segundo espécime de gafanhoto. Nesse meio tempo nós vemos Owen e companhia chegando no espaço aéreo da Biosyn, que não quer que os 3 mosquetrouxas xeretem nos seus negócios. Dodson autoriza o envio de um bando de Quetzalcoatl pra derrubar o avião. Olha só, consegui falar isso de primeira. Olha só, ele estava naquela cantina de Tatooine do Paraguai em Malta, correto? Onde tinha uma porrada de operação barra pesada rolando, portanto não deveria ter sido difícil arranjar umas armas pra eles levarem nessa missão. Mas não, eles só vão com a cara e a coragem mesmo. Com o avião prestes a cair, Owen é obrigado a injetar a Claire da aeronave, já que ela tá sentada no único banco que consegue fazer isso. O problema é que a mamãe Coragem cai em cima de uma árvore bem próxima a um Therizionosaurus. Therizionossauro. Cara,
vou chamar esse bicho de galinha gigante, porque não tem condição de ficar falando esse nome sem gaguejar no vídeo. Claire percebe que a fera é cega, mas conta com uma ótima audição, portanto, tudo que ela tinha que fazer nesse momento era ter ficado quieta no assento, até que o bicho zarpasse de lá, mas não, ela dá um ataque de pelanca, se solta, caindo no chão e fazendo barulho desgraceira, o que atrai a galinha gigante pra cima dela. Só que Claire assistiu muito os filmes de Rambo e decide mergulhar na água pra disfarçar o seu cheiro, impedindo que ela vire marmita. Enquanto isso, descobrimos que Owen e Kayla sobreviveram à queda do avião, só que agora eles passam a ser perseguidos por um Pyroraptor, que inclusive sabe nadar. O nome dele não deveria ser então Aquaraptor? É verdade. Como essa missão tá mais despreparada do que eu gravando o vídeo de manhã, eles têm que improvisar ou escapar por um elevador da instalação. Nesse balé de dinossauro, Claire encontra uma estação de monitoramento no meio da floresta. Ela poderia ter escalado a parada facilmente e ter entrado lá ao quebrar o vidro. Dessa forma, ela estaria a salvo dos dinossauros carnívoros na mata e poderia se armar. Mas vocês acham que ela faz isso? É claro que não, porque ela decide ficar no mato mesmo, até ser encurralada por uma gangue de dilofossauros. Quando um dos bichões se prepara para iniciar a ceia da noite com a mulher, Owen chega e esgana o predador com a mão. O maluco é brabo. E aí que o CEO da Biosyn fica com um biquinho e decide fazer um baita churrascão com os gafanhotos para queimar as evidências. Só que como nada funciona nesse filme, nem mesmo o laboratório tem uma proteção na saída da tubulação, já que o enxame de gafanhotos pegando fogo quebra a grade como se ela fosse de papel. Pobre! Os espetinhos gafanhotescos começam a passar o fogo pela floresta toda, o que faz o trio parar da burra, e eu tô me referindo ao Alan Grant e companhia, se vê obrigado a sair do trem, que é parado pelo pai do Peter Parker. O plano do chefão é fazer os três virarem marmita de dinossauro, a forçar os danados a andarem pela floresta. Dito e feito, porque eles saem do trem e dão de cara com alguns de Metrodons. Sem armas pra se defender, Ellie fala pra eles meterem o pé de lá, só que mano, Alan Grant é possivelmente o personagem mais inteligente da franquia Jurassic Park. Só que aqui os anos devem ter afetado um pouquinho da capacidade cognitiva dele, porque o cara se arrisca a virar marmita só pra pegar o seu chapéu caído no chão. Olha aqui pra minha cara, eu sou idiota, cara. Esquece isso, porque o que importa aqui é que Ian vai tirar satisfação com o dono da Biosyn, que acaba demitindo por descobrir que ele tinha ajudado seus amigos a coletarem a evidência gafanhotesca. Você era o escolhido! Eu te odeio! Eu amava você! E então descobre através de Ramsey que seus amigos estão em perigo, o que o faz pegar uma caranga até a entrada da gruta, onde o trio Parada Dura tá a um passo de virar esterco de réptil pré-histórico. Felizmente Ramsey tá vendo tudo pelas câmeras e destranca a porta, o que permite que a galera escape no jeep de Ian. Bom, pelo menos até eles capotarem e caírem bem onde Owen e companhia estão assando marshmallow na fogueira. É aí que as duas gerações de personagens finalmente se encontram cara a cara, mas infelizmente não dá tempo de contar as histórias, porque um giganotossauro chega no buffet e nós temos a explicação dessa espécie mais uma vez no filme. Eu não suporto mais. A galera então se refugia na estação, mas infelizmente Ian fica pra trás pra poder brilhar nesse filme e acertar um gafanhoto a passarinho na goela do predador alfa. O mais bizarro é que Kayla tá tentando abrir a porta da estação com um pé de cabra, só que o resto do pessoal fica lá parado em vez de ajudar a pilota. Quando ela finalmente consegue fazer isso, metade do grupo tá do outro lado da passagem. Isso aí é totalmente desnecessário, sendo que eles já podiam ter ficado do lado da porta esperando ela abrir. Ellie quase vira paçoca ao cair bem perto da boca do bichão. No entanto, ela é ajudada por Owen. Finalmente todos conseguem entrar na estação, mas parece que os personagens estão fazendo algum tipo de patinação no gelo, porque é um festival de cai a toda hora, e Claire é puxada por uma corda. É aí que Kayla se irrita com o roteiro burro e atira um tranquilizante no predador, fazendo Giga soltar Claire e sair de lá. Sabe por quê? Porque o pai do Peter Parker aciona um sistema de choque neurológico nos dinossauros, o que faz todas as espécies buscarem refúgio num abrigo, já que a floresta tá parecendo uma fogueira de São João. Esse plano é absolutamente estúpido, já que eles vão manter as espécies carnívoras junto com as herbívoras. Muito bom. Esquece isso, porque os batutinhas bolam um plano pra escapar da reserva, que consiste em pegar um dos helicópteros da Biosyn. No entanto, o espaço aéreo tá cheio de dinossauros voadores que vão atacá-los assim que eles decolarem. Eles então percebem que vão ter que afastá-los ao ligar um sistema de repelimento que tá off por causa do incêndio. É aí que Claire e Ellie formam a dupla Team Girl e vão na sala de controle direcionar a energia, enquanto Maisie, Alan e Owen localizam Beta e tentam capturá-la. O problema é que a dinossaurinha é rápida e Owen não consegue acertar o dardo nela, obrigando Maisie e Alan a usarem a força ao erguer a mãozinha pela quarta vez nesse filme. Que porcaria, hein? Finalmente, o trio Parada Dura Jedi pega a Baby Raptor. No entanto, a dupla Team Girl é atacada por um bando de gafanhotos que magicamente
simplesmente deixaram de pegar fogo e de alguma forma foram parar no centro de distribuição elétrica. As garotas se desesperam enquanto o Ian passa coordenadas para que elas possam redirecionar o fluxo elétrico, que pra mim não faz sentido nenhum, já que os gafanhotos não são carnívoros e só estão voando pelo local. Dane-se, porque elas conseguem cumprir a missão e Kayla entra no helicóptero para pegá-los. Contudo, olha só, como os dinossauros todos agora estão no mesmo abrigo, Ramsey passa um rádio para Kayla dizendo para ela não pousar ali. A pilota poderia ter pousado na floresta, dessa forma parando para pegar o time miolo mole em segurança, mas não, ela vê que todos os dinos estão ali, mas decide parar lá mesmo. Por quê? Por quê? Por quê? Quem também aparece no bonde da salvação é o Dr. Wu, que pede carona no Uber voador. Esquece isso, porque nesse meio tempo o CEO resolve fugir do local pra não ir pro Chilindró e entra no mesmo trem que Alan e companhia estavam. Só que infelizmente, por as garotas terem feito o redirecionamento de energia, o bondinho para de funcionar, o que abre as portas do veículo pra entrada de uma gangue de dilofossauros. O mais bizarro é que o cara ainda tenta bater papo com as criaturas antes de ser brutalmente devorado. Não dá outra, os humanos são atacados pelo Giganotossauro uma vez mais e só não viram marmita porque o T-Rex e a galinha gigante se unem para destronar o predador alfa. Os batutinhas sobem a bordo do helicóptero e partem de lá finalmente, enquanto o Giga é finalizado pela aliança inesperada, que nunca aconteceria há 65 milhões de anos atrás. Nós somos duas espécies extremamente violentas no mesmo lugar. Ok, eu vou te comer agora. Eu sei. No final do filme, descobrimos que Alan e Ellie planejam expor toda a maracutaia da Biosyn no Senado americano. Vemos Owen e companhia também devolvendo Beta à sua mãe ou clone. Eu realmente não entendi até agora o que essa parada é. Além disso, o Dr. usa o sangue de Maisie para criar um agente que impede os gafanhotos de comerem as colheitas. Ah, eu esqueci de falar da Kyla, porque ela aparece comprando um avião novo. Ninguém se importa. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Aproveita também para ver a playlist que tá aparecendo aí na tela, chamada Como Derrotar as Sagas, onde tem vídeos tão maneiros quanto esse aqui. Morde like de jeito, eu vejo vocês no próximo vídeo e valeu!